Bom, Pessoal, olá, é com grande prazer que a gente inicia mais uma aula hoje. Temos o grande prazer de ter hoje aqui o Pedro, olha só, Pedro Alves Cardoso, olha só, nosso querido professor Pedro. Ele vai falar sobre o Dão, tá? Essa querida região de Portugal, que ele entende muito bem, é um super mestre da região. Ele é produtor de vinhos, expert em bebidas e bartender, além de sommelier. Então, Pedro, pode falar para a gente aí um pouco da sua expertise, da sua experiência no mundo do vinho. Foi meu professor. Professor de muita gente que está aqui com a gente. Então, se apresente aí, meu querido amigo. Tá, antes da gente começar a degustar, eu vou fazer uma incursãozinha no mundo do vinho, que é para a gente entender bem um pouco do que eu vou falar nessa live. Bom, eu sempre falo assim, eu sempre lembro que eu sou português, que eu não tive culpa nenhuma, não é? Então, exatamente sempre essa coisa. Mas eu tive o prazer, a alegria de ter nascido lá. Com o aspecto assim do mundo do vinho, acho que o vinho me levou a conhecer outras bebidas do mundo inteiro. Eu também vim ao Brasil em 83, eu cheguei aqui, não é? Eu vinha para trabalhar com vinhos, o vinho no Brasil em 83, até os anos 90 não era um vinho assim muito bem feito, hoje é bem diferente, e aí me levou então a virar um pouco bartender. Aí eu tive que virar bartender, uma das casas muito famosas aqui, que estava na 23 de Maio, uma caravela chamada Latitude 3001. Foi ali que eu comecei a trabalhar precisamente com bebidas destiladas, né? E depois, com essa ingressão do mundo do vinho um pouco mais para frente, nos anos 2000 para frente, aí sim, aí eu entrei no mundo vinhateiro. Já carregava isso no sangue, eu sempre falo que meu sangue é cor Toriga Nacional, não é? Então esse é o meu lado assim do mundo do vinho. O que me deixa mais triste assim eu assisti algumas lives, alguns bate-papos assim, e às vezes atrapalha um pouco o conhecimento das pessoas que querem ingressar nesse mundo do vinho para beber melhor. Não é preço, não é produtor, não é região, mas sim a maneira que as pessoas comentam o mundo do vinho. Eu tive uma discussão há pouco tempo sobre uma afirmação do que é talha e do que é ânfora. Gente, e eu fiz esse debate exatamente com a pessoa que quis mostrar para mim, sabe assim, que ânfora e talha é a mesma coisa. Hoje os vinhos de talha estão muito na moda, que a gente começa de vinho laranja. Então, a talha tem um nome, né, chamada Dolie, que é precisamente da cultura romana de toda a bacia do Mediterrâneo, desde os etruscos, desde a parte ibérica até chegar em Portugal. Então, a talha é para fermentar vinho, não é ânfora. Ânfora é para carregar vinho e molho de peixe e azeite. A talha, no máximo, leva de 15 a 20 litros. A ânfora. A talha leva até 2.000 litros de vinho. Então, não é a mesma coisa. Ânfora quer dizer carrega dos dois lados, com duas asas. A talha não tem asa, então não pode carregar, não pode se chamar de ânfora. Por isso que existe anfiteatro. Anfiteatro é que tem lados para assistir uma peça. A talha não tem. Então não vem da palavra ânfora. Tá bom? É isso que eu quero dizer. E isso é importante a gente ter o conhecimento dos vinhos que estão na moda. Então você vê todo mundo... ânfora. Gente, existe tanto detalhe, tanta importância na cultura da ânfora para vinho, desde a Itália até Narbonne, que é o sul da França. E essas talhas, quando a talha é reta por baixo, é porque é para carregar essa talha para pequenas distâncias. A pessoa coloca em cima dos pés, quando está sentada, e leva aquela ânfora. Talha, ele não pode carregar talha, porque leva 2.000 litros. Então, a talha, pelo latim, é zólio. Ânfora, pelo grego, quer dizer um pescoço com duas asas para carregar dos dois lados. Isso é a definição para ânfora, que é para a gente tirar esse papo e a discussão que talha não é a mesma coisa que ânfora. É pura ignorância falar isso aí. Tudo bem? Nossa, cara bravo, não? Bom, então eu gostaria, assim, para essa aula assim, da Francara, eu gostaria de mostrar, então, podem dizer que fui eu que falei que não tem problema. Assim, foi o Pedro que falou. Tudo bem? Que ânfora é uma coisa, talha é outra. Não, e aí eu discuto com esses caras.
Bom, então, assim, dentro do mundo do vinho, eu queria fazer uma incursãozinha de Portugal, de lés a lés, tá? Uma ponta a outra. E eu gostaria de mostrar um mapinha, porque a geografia é muito importante. A geografia e o relevo do solo é muito importante no mundo do vinho. Eu não quero fazer aqui uma aula assim uma aula técnica, mas só para mostrar que a paisagem, não é? Hoje a paisagem é o que leva a um outro movimento que a gente chama de enoturismo, não é? As montanhas, a planície, tudo isso hoje é o que a gente chama de enoturismo. Então é importante ter esse relevo, né? Tem gente que eu não gosto de subir montanha, então procura um enoturismo mais plano. Então vai para o Alentejo. Eu gosto de caminhada na serra, então vai para a Serra da Estrela. E é assim que a gente desenvolve hoje o enoturismo em cima de uma paisagem de relevo do solo, que envolve precisamente o que a gente chama de terroir, não é? Eu não acredito muito em terroir, mas isso para mim, o terroir para mim é uma condução de uma sociedade que mora naquele local. Então aquela sociedade que mora naquele local, que ora, que come, que se veste, que se alimenta, isso é terroir, e não simplesmente uma árvore que está ali e chamar aquilo tudo por causa de uma videira. Perfeito, não tem problema nenhum. Mas a gente ter mais cuidado com o povo que nasceu ali, não é que sobreviveu não só por causa de vinho, mas por causa da cerveja, mas por causa do hidromel, mas por causa do azeite. Isso é terroir. Bom, então, assim, eu vou mostrar um mapinha. Como é que eu faço, então, para mostrar o mapinha do... Eu vou compartilhar? Isso, compartilha aí, Pedro. Foi. Agora eu vou... Aqui, acho... Não. Aqui. Aí você vai na tela lá que você abriu. Tá. Mas ela sumiu, essa tela. Não tem problema, minimiza essa tela aí e vai lá. Isso, perfeito. Foi isso mesmo. Eu vou tirar isso daqui, então. Deixa eu ver aqui. Ei, português. Foi. Apareceu? Ainda não. Apareceu? A minha aqui já está. Vai, mas vai. Tá um pouco lento só. O pessoal tá vendo aí, pessoal? Não. O Edinho, pega o controle e ajuda o Pedro aí, Edinho. Ele falou que caiu. Eu vou tirar e volto. Aprovar? Cancela o compartilhamento, Pedro. Tá bom, deixa eu sair aqui. Pronto. Agora vai em compartilhar de novo e seleciona só o documento que tu quer apresentar. Compartilhar de novo? É isso? Aperta o compartilhar? Isso, Vou lá. Já foi. Perfeito. Agora foi. Agora sim. Foi. Bom, então, assim, para quem está assistindo e para quem está vendo essa imagem, é importante a gente saber, não é? Na parte da geografia, o que corresponde a cada região nas cores dos vinhos portugueses. Portugal tem, assim, 92 mil quilômetros quadrados. Não é? É um país pequeno, a gente chama isso de ratão, que fica precisamente que a gente chama de varanda da Europa. Para quem sai, não é? Para quem entra, a gente fala diferente. Então, Portugal tem uma diversidade de castas diferentes quase do mundo inteiro. O único que bate a diferença das castas autóctones de Portugal é a Itália. A Itália tem mais de 500 videiras autóctones. Portugal tem mais de 250. E a vantagem que os vinhos portugueses têm hoje é precisamente essa diversidade das castas que estão plantadas de ponta a ponta, não é? Então, e por que Portugal não vendia vinho? Portugal não vendia vinho porque em cada feira que Portugal entrava, ele começava a mostrar as castas nessas feiras, não é? E aí ninguém compra um vinho português que tem o nome de uma casta que é Tinto Cão, não é? Ou do avesso. Era muito mais fácil eu vender Cabernet Sauvignon, é muito mais fácil eu vender Pinot Noir, que faz biquinho para poder falar, não é? Então, essas castas normalmente tinham uma diversidade que as pessoas não conheciam, os nomes eram muito esquisitos, então Portugal sempre ficava para trás, não é? Claro que hoje inverteu essa situação, porque o mundo mudou, e hoje o mundo procura a diversidade dessas castas. Tanto que Portugal hoje já passa a Argentina como exportador de vinhos, não é? E como produtor também importante por essa diversidade que Portugal tem. Então, começando na parte do norte, eu tenho o que a gente chama de região de vinho verde.
Esse vinho é um vinho muito antigo, tá? É uma região, precisamente, não é porque o vinho não fica maduro, é porque é uma região que chove bastante, tem bastante frio e a paisagem o ano inteiro é verde. Então, a casta que se tem aqui, principalmente no mais para norte, a gente chama de Monção e Melgaço, é predominante Alvarinho, não é? Todas para baixo, não é? Que você tem ali Ponte de Lima, Ponte da Barca, Baião, eu tenho Trajadura, eu tenho Loureiro, eu tenho Arinto, então eu tenho outra diversidade de uvas e é um vinho que se bebe a qualquer hora. Tá? Vinho de verão, vinho de inverno. Não existe esse vinho de inverno, não existe vinho de verão. O brasileiro costuma, vou tomar cerveja Bock no inverno. Se isso fosse verdade, o irlandês não tomava Guinness no verão, sabe? Assim, porque tem essa coisa. Vamos tentar tirar um pouquinho essa ideia. Beba o vinho a hora que tiver vontade, a hora que tiver prazer. Estou com sede, bebe vinho verde. E a sede está o ano inteiro, não é só no verão. Claro que ele é muito mais próprio para servir no verão. Então, o vinho verde é importante, eu não quero me fixar aqui. Uma região importante que apareceu agora há pouco tempo, ela é antiga, mas estão se descobrindo agora, é Trás-os-Montes, gente. Comprem vinho de Trás-os-Montes. Trás-os-Montes é uma região mais para norte, onde tem bastante frio, e é uma região que a gente chama de uma influência celta. Aqui tem um porco muito importante, branco, diferente do sul, que é negro, que é precisamente o que a gente chama de pata negra, não é? E em cima tem um chamado bízaro, que é de influência celta. E é muito importante para os enchidos que tem Trás-os-Montes. Então, Trás-os-Montes tem precisamente 3 sub-regiões, que a gente chama de chaves, chama-se Val de Passos e Planalto Mirandês. E as uvas são completamente diferenciadas de todas, porque é um vinho que ficou parado. Um pouco mais para baixo eu tenho o Douro, acho que o Douro todo mundo conhece, não é? Principalmente que é a região demarcada de 1756. Eu não gosto de falar muito isso, porque é impressionante. A região mais pobre que se tem em Portugal é o Douro, gente. Sabe? Onde se investe muito dinheiro, a comunidade europeia investe para uma turma da região do Douro que leva todo esse dinheiro. Então, não vamos criar histórias falsas pelo vinho do Porto, vamos criar a verdadeira história real que o Porto tem, que o Douro tem. Tá? É incrível. O Douro tem gente que não tem luz ainda. E tem cara fazendo grandes prédios, grandes restaurantes para fazendo turismo, para cobrar 30 euros cada degustação. Por isso que eu falo assim, na altura das eleições é que a gente vê quem é que tem o poder, não é, no mundo vinhateiro dentro de Portugal. Descendo, atravessando o Douro, eu tenho a minha, não é? Que depois eu dou uma ênfase maior, que é o Dão. Então, eu tenho o Dão, volte já. Do lado do Dão, outra região que se pode comprar vinho muito bom, que apareceu também, chama-se Beira Interior, bem na divisa com a Espanha. E tem um vinho de uma uva chamada Sírio, nossa, que é espetacular. Essa Síria é uma uva muito interessante, com outras uvas que se tem aqui. Então, é uma uva de um vinho mais fresco. Descendo para o lado esquerdo, eu tenho a Bairrada, com influência do Atlântico, quando você tem uma uva que a gente chama dominante Baga, né, que tem vários produtores importantes aqui, não quero falar do produtor. Depois, descendo um pouco mais para o lado rosa, do lado de esquerdo, eu tenho o que a gente chama a região de Lisboa. Antigamente, essa região chamava-se Extremadura. Tá? Agora, ela deixou de ser Extremadura, a Extremadura passou para a Espanha, como região demarcada, e aqui se chama a região do Tejo, a região de Lisboa. Lisboa tem 3 vinhos importantes que a gente tem que tomar. Aliás, vinhos mais antigos do que o Douro, como espirituoso. Eu tenho Colares, que é um vinho que se deve beber, um vinho de areia. Então, aqui tem que saber comprar esse vinho, porque eu tenho um vinho que a gente chama de terra dura, ou terra rija, e tenho um vinho de areia. O vinho de areia é precisamente o vinho plantado na praia. E são videiras de plantação franco. A videira, ela tem que se plantar a 4 metros de profundidade, que é para precisamente a filoxera não ter esse problema, né? Ela ir lá na raiz. Tem gente que põe um cesto na cabeça, um cesto de palha, entra no buraco para plantar a videira. Porque se cair areia, ele não morre, é sufocado. É muito difícil. Esse vinho está para acabar, tá? Porque tem gente construindo condomínios e campos de golfe, então esse vinho já tem muito pouco. Se puderem comprar, comprem, que vale muito a pena, e comprem vinhos
acima de 10 anos. Tá? Ele dura 20, 30, 40, 50% por causa da acidez e mineral da praia. Então, ele é muito agressivo no princípio. Isso mas são vinhos para você guardar. E daqueles 1000, antes de morrer, tem que tomar colares. O outro vinho é o que a gente chama de Oeiras, que é também um vinho espirituoso, que Marquês de Pombal teve problemas com ele e vai montar no Rio Douro, não é, a Real Companhia Velha, não é, deixando os vinhos da família dele, que era precisamente ali em Cascais, entre Cascais e Lisboa. Compre esse vinho, que é muito legal como vinho espirituoso, eram os vinhos também dos Papa. Depois eu tenho a região do Sado, que é passando o Rio, eu tenho Sado e Setúbal, né? Acho que Setúbal todo mundo conhece o Muscatel, Setúbal, não é? Grandes produtores aqui. E aí vem a parte, então, que é um vinho que se chega bastante ao Brasil, que é o Alentejo. E o Alentejo, com certeza, as temperaturas mais altas, influência continental e mediterrâneo, então os vinhos mais maduros, junto com o Douro. Então, vinhos mais maduros, tintos, no caso, é o Douro, porque precisamente ali é um caldeirão de calor, ali chega a ter assim 45 graus de temperatura no Douro, porque existem várias serras, não é, que rodeiam essa parte do Douro, que ela esquenta muito no verão, que vai fazer esse vinho um pouco mais doce, mais açúcar, mais maduro. E o Algarve, hoje também, uma região importante para vinhos que está aparecendo, principalmente uma uva chamada Negra Mole, né, que é uma uva importante do Algarve, também vinhos brancos e vinhos tintos, mas com certeza, quanto mais calor, preferência mais de tintos. E eu gostaria de falar das adjacentes, não é? Essas adjacentes são importantes. A Madeira, não é? Todo mundo conhece o vinho da Madeira, o vinho, com certeza, com uma elegância do mineral, com a influência do mar, bem interessante, é um dos vinhos que duram 400 anos. Há pouco tempo foi aberto, acharam uma casa em Nova York, precisamente ainda da influência belga em Nova York, né, dos quadros dos artistas do século XVII, que era precisamente que eles levavam esses vinhos da Madeira junto com as peças de arte, as pinturas, e esse vinho do Porto tinha precisamente quase 400 anos. Né? Estava vivíssimo. E os Açores? Aí eu parei nos Açores, para mim, a região hoje de Portugal mais legal para vinhos. Os Açores, assim, são vinhos que têm uma dificuldade em chegar por aqui porque eles fazem muito pouco. Mas é um vinho que tem uma influência muito forte do mar, venta bastante e ele tem que ser cercado por pedra de vulcão. E esse vinho vai ganhar um apelido chamado vinho de curral. Vinho do curral faz vinho branco espetacular. Bebam, que vale muito a pena. Se vocês tomarem esse vinho branco dos Açores, uma ilha chamada Ilha do Pico, tá? Vocês vão ficar assim apaixonados por vinhos. Tanto que isso que eu trouxe, não sei se dá para ver, ó. Isso aqui é solo da Ilha do Pico, não sei se dá para ver, não é? É precisamente o vulcão, não é? Isso aqui, então, é precisamente o Pico, a Ilha do Pico, que é precisamente o vulcão. Eu tenho o Douro, não é? Que é o xisto. Não se esqueçam que xisto é um sedimento. Tá? É um sedimento de um vulcão, precisamente da Serra da Estrela, junto com o Val do Mião. O Val do Mião é precisamente um corredor entre o vulcão da Serra da Estrela e a Serra do Gerês e Castro Daire. Aí ficou esse sedimento que é lava, que pegou o pó, não é? E acabou virando o que a gente chama de xisto, que é também muito famoso no Mosel. Depois eu tenho aqui, não é? Eu tenho aqui o solo de vinho verde, não é? Mais pó, não é? Um pouco mais argiloso com granito, que deixa esse vinho um pouco mais fresco, não é? E principalmente alguns solos que eu tenho aqui, não é? E tenho aqui depois o que eu achei quando entrei no mundo do vinho. Olha, eu entrei numa vinícola e no chão tinha essa pedra em forma de coração. Assim, bem desenhada. Eu peguei e assim, nossa, a pessoa assim, seja bem-vindo. Esse coração é seu. Acho que o mundo do vinho tem essa surpresa bem legal. Bom, então isso aqui é Portugal, assim, falado rapidamente, não é? Mas as perguntas podem acontecer a hora que vocês quiserem sobre as outras regiões, sem problema, mas o foco é precisamente os vinhos de caráter, de elegância, que a gente chama de Dão. E aqui, sim, o Dão é onde eu faço essas 1.500 garrafas. O Dão sempre foi um vinho que não foi muito bem visto por ser um vinho muito carrascudo, com muita acidez,
antes de ter essa cultura hoje no mundo do vinho, porque é uma cultura familiar, o Dão, muita imigração das pessoas para o estrangeiro. Então, isso virou mais ou menos uma cultura familiar, que era o que eu fazia. Então, eu fazia vinho, vendia na adega, não é? E as adegas depois se encarregavam de fazer esses vinhos para vender. Dos anos, dos anos 86 para frente, o vinho do Dão começou a ganhar um pouco mais de confiança, produtores particulares começaram a fazer as adegas, começaram a fazer coisas diferentes, e o vinho do Dão, então, teve um start, um começo diferenciado, não é? Hoje, que é importante. A gente fala que é a Borgonha de Portugal. Agora, é uma região de muita montanha, o Dão é cercado precisamente pela Serra da Estrela, Serra do Açor, Serra do Caramulo e a montanha de Castro Daire. Então, aqui os verões são completamente intensos, chove médio, né? Mas os verões aqui são extremamente quentes. Na minha safra 2018, eu peguei aqui 48 graus de calor, na altura dos incêndios. Muito, muito quente. E os vinhos, em vez de ter 12,5, 13, vai para 15, 16 graus, não é? Então, é um controle assim que a gente não tem, mas isso é legal, porque aqui antigamente era proibido fazer irrigação, hoje o governo já me deixa fazer irrigação, principalmente pelas temperaturas muito altas que o Dão tem. Então, o Dão, assim, principalmente centro-norte, não é? Ele tem 3 bioses importantes. Não é? Os bioses importantes aqui dentro tem o vinho, não é? De Afrocheiro, de Jahan, de Touriga Nacional, de Tinta Roriz, de Rufete, de Cruzado, de Malvasia Fina, de várias uvas aqui, tanto brancas como tinta, porque o português dessa região misturava tudo. Ele fazia a vindima igual eu faço a minha hoje. Eu faço a vindima com tinto, com branco, tudo junto. Não faço separação das castas para fermentar diferente. Faço do jeito que a gente fazia há muito tempo atrás, e isso é o caráter do Dão. Não é? Essa elegância dos brancos junto com os tintos. Então, aqui, precisamente, mas é uma região de muita pedra, muito granito. Isso é granito cinza. Essa região tem muito granito. Tem o cinza, tem o rosa, não é? E tem o que a gente chama de quartzo, não é? Principalmente esse quartzo. Só para ver uma pedra assim que eu peguei, é uma pedra que tem o quartzo e se vê que está grudado aqui nessa parte mais alta, o calcário, não é? Que mostra, então se vê assim, o quartzo com um veio de calcário que torna precisamente o Dão diferenciado. Por isso que o Dão tem que saber comprar Dão. O Dão, precisamente, o Dão é um rio que nasce em Silurico da Beira, ele nasce junto com o rio Mondego, na Serra da Estrela, e os dois correm paralelo. Quando eles correm paralelo, claro que fica todo um corredor de terra para plantar. E aí, claro, na parte mais larga desse corredor, eu tenho as grandes empresas, o grande monopólio de Dão, que é precisamente o que a gente está acostumado a ouvir aqui falar no Brasil. Pedra Cancela, que mais assim que eu podia te dizer? As grandes marcas, por exemplo, Lusovini está aqui numa capital que a gente chama de Nelas. Então, aqui está vinhos industriais. São bons, são, mas tudo muito parecido. Se você subir um pouco mais, né? Um pouco mais, assim, de Nelas, a minha terra dá 25 quilômetros no máximo. Se você subir um pouco mais, você vai encontrar solos diferentes, não é? A diversidade dessas regiões é isso mesmo. E aí você encontra pequenos produtores que fazem vinhos naquele aspecto de agricultura familiar. Maravilhosos, não é? Esses vinhos um pouco mais para cima. E quem faz essa região, por exemplo, é uma da região mais antiga demarcada de Portugal, se não me engano, foi em 1930, não é? Ou 31. Então, é uma região realmente antiga na demarcação. Então, subindo essa parte do Dão, é legal porque, assim, segundo as pesquisas pelas revistas de turismo, o Dão, a partir de 2021, vai ser a coqueluche dos vinhos portugueses, precisamente por ser uma região que estava esquecida. E hoje as pessoas procuram vinho um pouco mais elegante, um pouco mais fresco, né, que o Dão tem, né, por causa das temperaturas altas. Então, comprar vinhos do Dão é precisamente saber comprar. De quem o faz. Eu tenho aqui 3 casas que demarcaram o Dão. Eu tenho Casa da Inso, que tem um ponto,
Não é assim? Faz um triângulo dentro desse quadro da geografia que eu mostrei para vocês. Eu estou mostrando. Tem Casa da Infra, tem Quinta da Bica e tem Casa Santar. Esses pontos, é precisamente as casas de pessoas muito ricas do século XVI que tinham e deram essa influência da demarcação dentro do Dão. Então, Pedra Cancela, Santar, Quinta da Bica, é a Quinta da Bica, e Casa da Infra é precisamente o point desses produtores que são mais de vinhos mais de caráter, que mostra o Dão. Tudo bem? Eu posso tirar esse mapinha para a gente ficar em maior? Posso? Agora acho que todo mundo viu a imagem, é só fixar a imagem do mapinha para a gente. Então, como é que eu tiro isso daqui agora? É só tirar? Foi. Está bem, então? Bom, então acho que... Então, eu antes de começar no Dão, assim, dar um foco maior no Dão, eu vou abrir este vinho, porque tem que decantar, não é? E tem que ficar bastante tempo aberto, e aí eu vou bebendo a ver como é que ele está. Tudo bem? Então, dá para ver como é que eu estou abrindo? Dá. Agora, a gente vai conseguir ver você abrindo, sim. Que chique, hein? Que honra! Então é aquele vinho a safra 1985, da adega cooperativa, não é? Então eu vou abrir aqui, vou abrir até sentado, nunca abri vinho sentado, mas não é? Esse vinho um pouco mais... Pode ver que o gargalo ainda é chumbo e tem o selo antigo ainda. Este selo aqui que garante a qualidade, né, que esse vinho tem aqui. Então, deixa eu ver aqui como é que está, limpar um pouquinho essa rolha. Deus queira que essa rolha não vá para dentro. Se quiser ficar em pé, Pedro, agora, já que esse vinho aí é mais, né? Então, com certeza. Olha. Tchararã, todo mundo na vibração. E eu acho que não vai ter esse vinho. Não. Está grudado. Tá indo, tá indo. Está indo, mas com muito jeito, muita calma. E eu usando ela. Momento de tensão. Muito. Pronto. Uau, olha. Está toda cortada. Está com cheiro de vinho. Nossa, eu fiquei assustado, mas consegui tirá-la assim. Porque essa rolha tem... Bom, então eu vou aqui deixar essa rolha aqui para lembrança. Vou pegar o meu decanter. Ô, Pedro, mostra pra gente a rolha de novo, por favor. Mostra, deixa eu só colocar aqui um pouquinho. Ah, tá, desculpa, claro. Dá para ver? Dá, né? Dá sim. A imagem tá engraçada, mas dá para ver. Tá. Bom, então... Deixar aqui um pouquinho. Eu vou mostrar a rolha, então, para você. Ó. Tá? Dá para ver? Ela está até a metade, não é? Umedecida, a outra metade está seca. Não é precisamente, ela quebrou precisamente onde faz essa divisa, da parte mais seca com a parte úmida, não é? Então, existe aqui um veio, não é, que podia atrapalhar, assim. Claro que o saca-rolhas para abrir isso aqui era aquela de garfo, aquela de penso, não é? Que tem aquelas duas abinhas. Então, está aqui. Eu vou só colocar aqui um pouquinho para ver como é que está este da garrafa. Nossa, está com uma cor bem bonita ainda, não é? Uau! Oh, valeu a pena esperar esse vinho. 35 anos, tem um aspecto assim um pouco mais acastanhado, não é? Mas com mineral ainda, com uma acidez muito, muito presente, não é? Está na hora de beber, está na hora de beber. Mas o frescor e a elegância dele está espetacular ainda. É um vinho assim para tomar sozinho. Vai bom para acompanhar um prato, vai, mas eu prefiro ele apreciar ele até o fim, o último gole da garrafa dessa maneira. Vou pegar essa rolha aqui
Então, assim, então o Dão é isto, sabe? Assim, o Dão é praticamente os vinhos de pequenos produtores, de grandes também, e vinhos de muito longevos, vinhos que se guardam bastante tempo, tanto o branco como o tinto, principalmente pelo caráter que ele tem, da acidez da região. E essa região que eu falei para vocês, um pouco mais para norte, que é a minha, que é uma cidade, uma vila chamada Penalva do Castelo, ela precisamente tem muita pedra, muito granito, tanto que é uma região que exporta granito para fazer paralelepípedo para as estradas e para fazer túmulo de granito. É uma região assim, muito rica nisso aí. E aí você vê videiras plantadas em cima desses calhaus, a gente chama isso de calhau, que são pedras, né? Pedras maiores. E cada calhau que é impressionante. E eu gosto de uma regiãozinha que tem por ali, bem ali perto, chamada Cesuras. Cesuras é precisamente uma aldeia, para mim, faz os melhores vinhos do Dão. Cesuras já fica a 30, 40 quilômetros da região de Nelas, onde está toda aquela concentração dos produtores, assim, as grandes adegas, tudo isso. O Cesuras está um pouco mais para cima, sentido norte, sentido beira interior, sentido trás dos montes, sentido Douro. Então, ali, precisamente, tem muita pedra, o solo é extremamente muito pobre, e que a videira vai arrancar precisamente o seu sustento desse granito. Por isso que a gente comprando tem que saber que tem granito cinza, granito rosa e um granito diferente. Cada granito dá um aspecto dos vinhos. Além desses solos, os vinhos Dão têm um caráter muito particular, principalmente de algumas uvas típicas do local. Principalmente ali tem muita giesta, né? Muita rama selvagem, muita arbusto selvagem, e as giestas é precisamente uma dessas qualidades para os vinhos do Dão. Então, todo mundo fala, esse vinho aqui tem fruta, tem torinha. Tem fruta onde? Não é? Aí todo mundo fala de fruta, eu quanto mais aprendo, menos sei. Toda vez que eu vou, eu trabalho com vinho faz 40 anos. Eu vejo gente de personalidades de vinho que ficou com o copo para trás, para frente, balançando, dizer que tem morango, volta, fala que tem framboesa, volta, fala que tem cereja. Putz, o cara dá 3 voltas e a cereja está lá ainda. Sabe assim? Aí eu falo para ele assim, isso aqui tem medronho. O que é isso? É uma fruta vermelha. Isso que é típica do local. Não é? Então, giestas. Então, os vinhos portugueses têm muito silvestre, muito mato. Não é? Tanto que existe uma festa que é para afastar os maus espíritos, que a gente coloca essa giesta nas janelas, põe essa erva na janela que é para afastar os maus espíritos, não é? Porque Portugal é muito mais... Mas é arruda, Pedro? Desculpa, só para não perder, não é não? Não é uma arruda, é precisamente assim, a gente faz vassoura, a gente fala que é para espantar as bruxas, não é? E bruxa em Portugal tem um monte. Tanto que de dia 7 a dia 15, numa região ali perto da minha terra, que é o Trás-dos-Montes, tem uma concentração que a gente chama de medicina alternativa. É só feito por bruxa. Então, se encontram todas as bruxas do mundo inteiro com aquela filosofia de vida que elas têm, não é? Nessa cidadezinha. E é onde tem os vinhos dos mortos. Os vinhos dos mortos vêm de lá, né? Então, assim, é uma região muito importante para o enoturismo também, que eu faço, que eu levo uma excursão todo ano, para quem quiser ir depois, não é? Faz a minha vindima, fica em casa, não é? A Denise falando que sim. E aí ela estuda um pouquinho do que é precisamente, porque vinho não é só vinho. Vinho envolve precisamente o que a gente chama de cultura de um povo, se é celta. Portugal foi habitado por 17 povos diferentes. Cada um deixou um pouquinho lá. Tá? Uns deixaram a talha, que é o povo romano, outros deixaram o animal, que é celta, outros deixaram gaita do foles, que é celta, outros deixaram vinho. Tanto que nessa minha região tem 3 dioses importantes que eu acabei não falando, que é o vinho. Tem uma maçã que só existe lá, chamada maçã do Bravo de Smolf. Essa maçã só serve para assar. Ela assa no forno junto com o pão e ela fica caramelizada, porque ela para comer não dá, porque ela oxida muito rápido. E a outra região demarcada, não é? Que eu acho que é super importante, por um homem chamado Viriato, que a gente chama Montes Hermínios, hoje a gente chama de Serra da Estrela, é precisamente o queijo da Serra da Estrela. Não é? Que tem um gado muito próprio daquela região.
Por isso, e é impressionante, porque esse queijo ele vai coagular para talhar com uma planta que existe na Escócia, chamada cardo. O cardo é precisamente uma planta espinhosa que nasce, que vem da família da alcachofra. E ela nasce com uma raminha roxa. As pessoas vão, cortam com uma tesoura aquela raminha roxa. Quando é para fermentar o leite, jogam lá dentro e o queijo talha. E fica talhado, parece um iogurte. Por isso que o queijo da Serra é um DO também junto com o vinho. Então, Serra da Estrela, Dão, maçã do Bravo, vinho e o queijo da Serra da Estrela. Não é? Então, aqui, assim, então, tem essa influência muito forte, não é, cultural. Se come muito bem, principalmente cabrito, porque é uma região de montanha, né? Um pouco mais para baixo, uns 70 quilômetros para baixo, a gente tem uma iguaria, que já não é mais Dão, mas a bairrada, que é o famoso leitão abairrado, né? Que vai muito bem com espumante, não é? Importante saber disso. Muita gente eu convido live aqui falando que Coimbra é Dão. Não tem nada a ver. Tá? Dão é beira alta. Tá? Coimbra é Atlântico. Tá? Ali, aquela parte do Dão é uma influência muito continental. Ainda tem verões muito quentes, invernos frios e chuvosos, até chegar a nevar, né? Nessa região inteira. E eu também gostaria de falar de uma região muito bem encostada no Dão, tanto quando a gente fala de DO, sempre anexa esse pedacinho de terra chamada Lafões. Já ouviram falar de Lafões? Não. Já ouviram falar de Lafões? Ah, pois é, não posso falar porque está tudo cortado, não é? O som. Então, Lafões é precisamente perto do Rio Voga. Então, Rio Voga, Rio Dão, Rio Mondego, o Rio, deixa eu ver, aquele que passa bem perto onde eu ia tomar banho, não é? Porque eu só tomava banho no verão porque era muito frio, não? Aí ia para o Rio Labá. Né? O Coja, o famoso Rio Coja, que é importante. Ele tem bastante água, tem um clima muito importante para produzir esses vinhos na região do Dão, que deixa esse frescor, não é? Esse frescor vem tudo também desse clima que existe naquele local. E logo um pouquinho, vem o estado de uma região chamada Lafões. Vale a pena ir a Lafões. Lafões é uma região anexada, nem é vinho verde, nem é vinho do Dão. É Lafões. Lafões é um vinho muito, muito, muito diferente de todos. Ele é um vinho verde, que não está dentro da região do vinho verde. Ele usa uvas do Dão e não é um vinho do Dão. Mas ele está encravado precisamente naquela região inteira, igual a Bélgica, sabe assim? Por que a Bélgica vai fazer cerveja alemã ou vai fazer cerveja de outra escola? Porque ela está encravada no mundo cervejeiro. Ela está tão encravada no mundo cervejeiro que à volta dela tem todo mundo que faz cerveja. Então, o que ela decidiu? Não, eu vou fazer a minha cerveja diferente. E ela não aderiu à lei da pureza de 1516, por isso que ela continua fazendo a cerveja da escola belga diferente do mundo inteiro. Lafões é a mesma coisa. Ela não quis fazer Douro, não quis fazer vinho verde, não quis fazer vinho da Bairrada e também não quis fazer vinho do Dão. É vinho de Lafões. Pronto. Procura um rio aí chamado Rio Volga, que é precisamente onde Lafões tem esse vinho. Eu nunca havia falado de produtores ou os próprios vinhos da Vina em Portugal, que chega aí e enfia um monte de dinheiro para um monte de escolas de sommelier, não é? E quem é realmente o crítico de vinhos portugueses, às vezes, nem é mal até recebido em Portugal. E existe algumas desavenças entre alguns produtores que não seguem os outros, então cada um salva-se quem puder. Havia ter um pouco mais de interação entre todo mundo, porque aí a gente ganhava muito mais. Por isso que o meu vinho não dou para ninguém. O vinho eu só dou para quem conhece vinho. Nada aquele cara de nariz empinado que fala que foi num jantar convidado pela Casa do Dão ou pela Casa da Bairrada, e os caras falam desses jantares nas lives. Você lembra aquele jantar? Você lembra aquela sobremesa com aquele vinho? Gente, dá até nojo. Sabe assim? Então, assim, é por isso que eu falo, esse cara não bebe meu vinho. O meu vinho tem de pessoas que falam simplesmente vinho. Não é? Então, o que é que eu faço? O ano passado eu joguei 200 litros fora. Né? Porque é meu trabalho que está lá. Os outros caras, depois eu bebo, o cara vai falar, está muito bom. E é mentira. Ele vai falar porque está na frente de todo mundo para falar do vinho, o que ele quer dizer. Existe muita maneira de falar de vinho sem ser, às vezes, assim. Isso me atrapalha demais. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela há 2 anos.
não é? E aí eu falei assim, nossa, eu saí calçado, cheguei em Central de Compostela descalço, sem sapato. Falei assim, nossa, como uma pessoa tão simples chegar aqui, não é? E pessoas que no mundo, no caso, meu Deus, e pessoas perguntando em sala de aula se esse vinho vai bem com foie gras. Porque eu estava comendo grama no caminho, tão simples, igual a todo mundo. Acho que é isso, a simplicidade. E hoje, e acho que essa pandemia veio para fazer isso, sabe? Assim, ela veio para a gente criar mais valores, mais ser humano, não é? E não ter tantas essas coisas, não é? Luxuosas, porque o cara não pode nem sair de casa para comprar. Então, e tem que comer a vida que tem em casa, igual que a gente faz hoje no Dão. Né? Por isso que o Dão me desperta muito ainda dessas pessoas que estão lá, o Dão e a sua gente. O mais importante do Dão, precisamente, é a sua gente, os pastores, as pessoas que o fazem. Por isso que é uma região assim que não é muito falada, mas também não quero puxar o só do Dão. Eu acho que Portugal merece ter todo esse status hoje no mundo vinhateiro, com certeza. Mas as pessoas tendo um pouco mais de informação mais simples, não é, do ser humano, elas compram melhor, porque não é o palavreado, não precisa ser um palavreado muito esdrúxulo para se comprar vinho. Eu quero um vinho tinto, tudo tá bom, e essa região é muito fria, muito coisa, compra. Tem 3 caminhos para tomar vinho legal, sabe? Assim, as regiões frias fazem vinhos leves, fazem vinhos frescos e elegantes. As regiões de temperatura alta fazem precisamente vinhos mais maduros, mais alcoólicos, normalmente tintos. Por isso que a gente chama de as videiras brancas, que a gente chama de videiras albinas, fizeram um caminho diferente. Por que elas fizeram um caminho diferente? Porque foram para a Europa do Leste. Quando a Europa do Leste, por falta de calor, por falta de sol, essa tintura ficou branca. Não é? Por isso que dinamarquês e tudo isso é tudo um pouco mais, de cor um pouco mais clara. Então, o país desse local, não que não faça tinto, pelo contrário. Mas a diversidade é muito maior nos brancos daqueles locais. Então, não tem segredo para comprar. Com o tempo, você vai se acostumando no paladar, e daqui a 2 anos está falando de vinho igual a qualquer um outro aí que aparece nas lives falando um monte de negócio. Por isso que eu falo assim, eu dei aula durante 20 anos no Senac, sabe, assim, de vinhos. Eu passei por 40 países na área de bar e de bebida. E eu vejo assim pessoas assim que me deixam às vezes um pouco, a gente não está melhor por causa disso, só mais nada. Acho que aí quando eu chego nos eventos, os caras falam assim, lá vem o português outra vez falar tudo ao contrário que os outros falam. É assim, mas é o meu jeito. Às vezes falo até um pouco mais assim, mais porque eu sou do campo, não adianta. Eu trabalhei na roça praticamente até os meus 19 anos. Fui chamado para o exército e vim acabando vindo para cá. Acho que o exército me deixou um pouco vir para cá por causa disso aí. Mas até hoje, se eu ficasse lá, com certeza, era um grande vinhateiro. Hoje eu fazia viagem para o mundo inteiro, igual muita gente faz aí de vinho aí, só falando do vinho dele, até o zóio. Mas é isso. Acho que o vinho é muito legal. Eu gosto muito de falar assim do vinho. Agora, por isso, assim, essa minha experiência que aconteceu, principalmente eu dava tanta aula que as pessoas falavam, ai, Pedro, por que você não nos leva na vossa região? Eu falava tanto dessa maneira do povo que as pessoas começaram a pedir excursão para lá. Em 2013, eu levei um monte de gente para lá, ficaram em casa pisando vinho com o pé. Quando eles pisavam, eu comprei um pedaço de pano, pus fora do lagar, porque é pisado no pé. As pessoas saíam do lagar que pisava com o pé em cima do pano e ficava a digital do pé dele. E trazia para casa e fez um quadro com o pé, com a digital do pé, não é? Do próprio Antociona que o vinho do Dão tem. E hoje está lá. Assim, você quer presente mais bonito do que olhar aqueles pés pendurados na parede? Assim, olha, a minha primeira safra de vinho pisado com o pé na região do Dão. É inesquecível isso aí. Sabe? Isso, sim. Eu acho isso muito mais natural, muito mais próprio. É nesse sentido que eu quero falar na minha conversa. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu não estou assim se merecendo os outros, pelo contrário, nem o Dão, nem isso. Mas é a maneira que as pessoas encaram o vinho muito mais simples, muito mais natural, muito diferenciado do que às vezes. Por isso que eu gosto de fazer. Eu aceitei a Francar para fazer essa palestra, porque era muito difícil, porque acho que se encaixa com o meu perfil de falar sobre vinho. Não é? Porque aí não discuto sobre ânfora com o cara que falou que não discuto com o Alentejo. É impressionante, assim, falo uma coisa do Alentejo. Todo mundo sabe que o Alentejo é o grande produtor de cortiça, não é? 52% da produção da cortiça para as garrafas estão no Alentejo. E aí você vai ver no Alentejo, no meio
daquelas árvores todas, você não vê uma vaca ou um boi pastando no meio daquele sobreiro. E por quê? Quem me fala o porquê não existe vacas para comer aquele pasto debaixo do sobreiro? Eu duvido que alguém, numa palestra que eu fale, ele não vai saber, mas ele sabe falar sobre levedura, ele sabe falar sobre bactéria, ele sabe falar sobre inoculação da videira, isso sabe falar, mas ele não sabe que tudo isso que está falando é precisamente a expressão do terroir, porque a vaca ou o boi não pasta no sobreiro, porque o boi e o pasto do pasto sobreiro, se ela encostar na cortiça e ela fazer as necessidades de urinar, estraga a cortiça. O fungo da cortiça vem precisamente desse animal que pasta por ali. Está vendo uma coisa simples? O cara não fica falando, isso aqui é doença do TCA. O que é o TCA? Esse é o cheiro de mofo que existe em tal lugar. Se o cara souber um pouco da cultura de cada povo, ele vai muito longe e tem conversa. Eu sempre falo que existe um princípio, meio e fim na história, que hoje, no marketing de vinho, a gente chama storytelling. Hoje, as marcas vão ficar no mercado aqueles que têm uma história igual a estou para contar. Eu não vou criar uma marca simplesmente para vender. Acho que é uma marca de vinho do texto. Tá aí, que história tem esse vinho? Não tem nenhuma. Claro que não fica. Hoje, não. Você tem que ter esse storytelling para poder falar que aquele vinho é de uma família, que foi criado desse jeito, que vem aqui. Você vende muito mais fácil. São coisas importantes para o mundo vinhateiro. Tá? Então é isso. Eu vou tomar mais um pouco. Esse vinho aqui está abrindo e estava muito bom. Ô Pedro, eu não sei se você vai falar, mas eu lembrei de dois causos da aula em sala de aula, do pessoal almofadinha, daquela vez que você foi convidado para um evento super importante, aí você chegou lá todo simples, o povo tudo de gravata, lembra? Ó, essa é uma história que eu não esqueci. A outra, eu não lembro qual é a região de Portugal que você falou, que tem muito a ver com a cultura, que você identifica pelo brinco das mulheres. Lembra Se você puder contar para a gente? Conto. Então, essa é uma história que ficou marcada para mim e por isso que eu assim, fugi um pouco do mundo vinhateiro em alguns lugares. Uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra sobre vinho verde no Maxud Plaza. Eu era já instrutor no Senac, mas não era funcionário. Eu prestava serviço para o Senac. E o clube dessas pessoas chamava-se Clube Dionísio. E aí o Senac falou assim, Pedro, você vai fazer uma palestra no Maxud sobre vinho verde. Assim, perfeito. É vinho português, está ótimo. Aí eu cheguei lá de calça jeans. Eu não gosto assim de... Não me sinto bem no meio de um paletó. Não é porque eu não gosto, até pelo contrário. E aí eu fui de camiseta... Era nova a camiseta, branquinha, era Hering, nunca me esqueço. E fui de calça jeans. Aí a palestra começava das 7 às 10. Aí eu cheguei lá, né, arrumei toda a mise en place, tudo, tá, o cara arrumou o microfone, o som. Aí as pessoas começaram a entrar. Aí chegou uma senhora com um cara de braço dado, né? O cara falou assim para mim, por favor, você sabe se o palestrante já chegou? Falei, mas o palestrante sou eu. Cara, mas o que está incomodando o senhor? Será que era a roupa? Sim, bom, aí assim, eu fiquei tão mal, e os outros chegavam, então todo mundo olhando assim para o lado. Normalmente, quando é um cara vinhateiro, todo mundo já vai ficar a roda daquele enólogo, a roda, todo mundo perguntando aquele vinho, quanto que custa, onde é que é lugar. A mim não, me deixaram sozinho, e eu olhando o palestrante já fazia quase 2 horas que eu estava lá, cheguei às 5. A partir daí, eu disse, bom, eu vou comprar uma camisa. Eu vou ali, sabe aquelas lojinhas que tem no próprio... Vou comprar uma camisa. Não vou comprar, não. Se estava sem dinheiro, lógico. O Maxud comprar uma camisa. Bom, aí eu fiz a palestra, então me apresentaram depois da palestra. Nossa, gente, no final fui aplaudido de pé. E aí as pessoas começaram a falar assim, ai, desculpa, ai, a gente estava com uma impressão, assim, tá, porque, sabe, assim... E outra história, assim, o porquê as pessoas... É só ver como uma mulher portuguesa veste. Isso é uma coisa muito cultural. Então, aquela mulher que carrega a bolota do sobreiro, não é, em forma de ouro no brinco, é porque ela é do Alentejo. Se ela usa a filigrana, que é aqueles brincos todos assim cortados tipo ouro, ela é do Minho. Se ela usa uma argola na orelha, ela é da região da Beira. Então é só olhar assim, não precisa assim ficar. Eu acho isso tão bonito assim, sabe? Assim, a gente conhecer a raiz
das pessoas, e junto com isso vem muito mais fácil beber vinho. Você vê as pessoas, você toma esse vinho, sabe, é um choque que você tem cultural, que não precisa estar o cara falando que esse vinho aqui é tal, que tem fruta não sei de onde. E aí eu sempre falo, toda vez que eu falo, os caras falam assim, esse vinho aqui, o cara fala que tem morango, eu vou falar, não, aqui tem cheiro de medronho. Medronho é uma fruta típica do Alentejo e que tem muito na região do Dão. E aí ele fala, mas eu não sei o que é medronho. Então, o que eu quiser falar, o cara fala que tem. Se eu não quiser de medronho, é igual a legislação de vinho orgânico que fizeram agora há pouco tempo lá. Não que é legislação orgânica, não. Tudo que você quiser usar lá dentro, que é seu, passa a ser orgânico. Pronto. Então eu fiz uma matéria-prima. Exatamente. Esse está numa região, não é? Está numa região principalmente onde se concentra todo esse mercado. Existe uma feira em setembro, não é? Onde todos esses produtores se encontram. Mas o Dão tem muito mais diversidade se a gente entrar precisamente pelo Dão adentro. É pequeno. Num dia você faz todas assim. Tem uma chamada Adega de Penalva que vocês devem ir. Essa Adega de Penalva ganhou o prêmio agora esta semana com o melhor vinho afrouxeiro. O vinho afrouxeiro custa 5 euros. Super barato, não é? Aí você sobe mais um pouco, vai para esses juros, tem a Quinta do Souto, perfeito. Se anda um pouco mais para o lado, tem a Casa da Inça, tem o meu. Não é? O meu você bebe de graça, porque não tem problema. Bebe no todo, se quiser. Então, assim, acho que o Dão, além de tudo isso, é solo, né, que é o granito, alguns veios assim do quartzo, um pouco mais para baixo, indo para Coimbra. Depois as castas, que são muito particulares daquela região, que é o Jahan, que é o Afrouxeiro, que é o Tinta Roriz, não é? Que é o Toriga Franca, ou Tinta Amarela, que a gente chama. Nas brancas tem Borrado das Moscas. Quem vai comprar um vinho feito com uva chamado Borrado das Moscas? Ninguém vai querer. Agora, se for Chardonnay, todo mundo quer. Mas é mesmo. Praticamente, sabe assim, Codega, Assírio, só troca de nome em algumas. Existe uma uva na Sardenha chamada Vermentino. É a Codega portuguesa, ou espanhola, no caso, não é? Então, assim, os nomes às vezes são interessantes pelo lado assim, hilário dos nomes. Por exemplo, assim, o Minha tem uma uva chamada do Avesso. Gente, sabe assim, uma vinha ácida, porque assim, quando bebe parece estar ao contrário mesmo, sabe assim, parece limão, uma acidez assim bem legal, mas ela entra como corte em alguns vinhos que estão um pouco mais macios. O que me deixa mais triste assim, hoje assim, eu estava vendo algumas lives de lá, não é? E ele está fazendo, essa região chama-se região do Baião. O Baião é precisamente um pouco acima da região do Douro, que faz vinho do Porto, chamado Mesão Frio. Esse Baião tem uma uva, uma casta muito particular para fazer os vinhos verdes, que é a Trajadura do Avesso. Não é que os caras estão fazendo vinho verde com Chardonnay e Arinto, e o cara vende aquilo como vinho verde. Sabe assim, começa a fugir um pouco as características também, não é assim como o mundo inteiro faz, dos vinhos um pouco mais tradicionais que Portugal faz. Mas acho assim, a melhor maneira assim de a gente aprender é escutar as pessoas da região. Nada que os outros, o lado técnico é super importante. Os meus cursos era importante eu convidar pessoas que falavam um pouco mais esse lado mais técnico, é super válido, juntando um pouco do técnico, um pouco da sabedoria das pessoas locais, com certeza você não precisa fazer nem curso, porque no curso é só para vender semente, mas os cursos assim mais honestos, mais sinceros, com certeza são muito bem válidos, muito bem interessantes. Agora, não sei como isso vai acontecer depois da pandemia, que desses cursos vão acontecer, porque agora vem tanta gente tomando vinho, porque eu acho que todo mundo hoje é professor de vinho. Mas é bom, né? É bom porque eu acho que litragem faz bem para todo mundo beber. Se a litragem, eu não estou fazendo apologia ao álcool nem a vinho, estou falando assim de um lado importante para o vinho assim. Para mim o mais importante é precisamente saber das pessoas que o fazem, depois saber da maneira que o faz e depois da maneira que o bebe, não é? Tem gente que, quando trabalhava no balcão, o cara disse, ai, Pedro, briguei com a esposa, me dá 4 uísque aí. O cara bebia o álcool para
apagar as mágoas, sabe assim? Porque eu tinha brigado. Era assim. Então, a gente entender um pouco mais. Existe uma frase em inglês que eles chamam assim, beautiful drink. Beba pouco, mas beba melhor. Esse pouco e o melhor é precisamente um pouquinho que você sabe daquele povo, um pouquinho do que se come naquele povo e do jeito que ele se veste. Tudo isso faz o que a gente vai sobreviver daquele local, que é o vinho, que é outros vinhos, outras cerveja. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso leva, sabe, assim, o mundo... Para mim, o cara não precisa me falar que tem ameixa, que tem flores, que tem acidez, que saliva bastante. Todo mundo saliva bastante porque não está na boca, claro. Se o cara não tem todos os sentidos organolépticos, o cara sente, um mais, outro menos. Mas não é isso que vai mostrar. Para mim, é muito mais importante saber a raiz, porque sabendo a raiz, não tem aquela coisa assim, ai, nossa, eu fui naquele lugar, deu até arrepio, tá vendo? Nem comeu, nem bebeu nada, só no lugar já sentiu arrepio. É porque já sente a energia que aquela coisa tem, que aquele lugar tem. Isso, gente, não tem coisa que pague. Isso é sabedoria para quem bebe água, para quem bebe vinho, para quem bebe cerveja. Agora, o caminho está indo para esse sentido. Acho que quanto mais as pessoas falarem, mais informação a gente tem. E essa informação a gente tem que descartar alguma que não serve para a gente. Sabe? Porque, às vezes, ruído de comunicação tem um monte, não é? Agora, você saber realmente aproveitar aquilo que você quer, isso seria a parte mais excelente para você degustar um bom vinho. E aquilo bom é aquilo que você gosta. Se é Dão, se é Douro, se é Cabernet. Uma vez eu vi uma palestra de um cara que estava falando sobre Cabernet, um francês, falando Cabernet. Aí o cara perguntou, por favor, como é que é Merlot? O cara estava falando de Cabernet e ela falou que gostava de Merlot. Sabe assim, o cara não sabia como dizer. Porque é confuso tanta informação assim que as pessoas vão ter. Agora, com o tempo, assim que acontece com todo mundo, a gente vai gostando e vai tendo uma definição, um lado mais próprio do vinho que você quer beber, ou que você gosta mais. Eu bebo todos, até vinho de garrafão, vinho uva americana, mas o vinho que hoje me chama mais atenção, eu tenho 2 vinhos que eu bebo, 3 vinhos que eu bebo, que eu gosto, assim, que o Pedro bebe, o Pedro sommelier, o Pedro bartender, o Pedro enólogo, entre aspas, que eu não sou formado enólogo, faço aquilo porque minha mãe falou, vai para a terra quando tem 10 anos, então virei enólogo, ou engenheiro. E esses 3 vinhos que eu bebo, assim, eu quando bebo vinho para entrada é Jerez, sabe? Adoro o Jerez como entrada, tenho paixão por Jerez, eu não trocaria o Jerez como entrada do que outro. O segundo vinho que eu bebo para os pratos principais é o do Dão, e de preferência o meu, que é o melhor do mundo. Todo mundo fala do dele, por que eu não posso falar do meu? E se eu não tiver Dão, eu vou para uma expressão de um outro vinho que eu gosto muito, que é Côte du Rhône. Chateauneuf du Pape me chama muita atenção para uns vinhos muito que eu gosto. Não tem Dão, eu vou para Chateauneuf du Pape. E vinhos de sobremesa, com certeza é Tocage, sabe? Ou Tocage ou vinhos da Ilha do Pico, dos Açores. Seriam os vinhos que o Pedro bebe, que o Pedro compraria. Agora, eu não pago mais do que R$150 no vinho. Se eu fosse vender o meu, eu vendia por 2 euros, sabe? Se eu fosse vender. Mas como as pessoas falam, quanto mais caro, melhor, não é? Então, o meu, como era barato, eu falar que não prestava. Então, não vendo. Prefiro ficar com ele lá. Não é? E satisfazer as pessoas que gostam de vinho, que falam de vinho. Não pessoas que têm o vinho como snob. Então, com certeza, para quem está me assistindo agora e me conhece um pouco melhor, eu daria o meu vinho para você, sim, ó. Ô, Pedro, fala, a gente menina. tem várias perguntas. Eu imaginei. E, na verdade, isso que a gente nem abriu para as perguntas, eu estou ansiosa, assim, eu estou preocupada de te atrapalhar. A gente pode fazer pergunta agora? A hora que vocês quiserem. Eu cresço mais. Então, vamos lá. Eu queria que você contasse da história do Apão. Tá, e outra coisa, tá? Porque eu tomei um tiquinho daquele vinho. Você ficou de trazer para os alunos. Como que você faz descarte de vinho? Isso é pecado. Quando você chegar lá, São Pedro não vai deixar você passar pela porta do céu, porque você cometeu esse pecado, gente, é brincadeira. Como é que desperdiça tanto vinho com a gente querendo tomar, Pedro? Porque eu tenho, vende pra gente, traz pra gente na mala. Eu tenho pouco espaço e, assim, tem anos que eu tenho mais, tem anos que eu tenho menos. Então, como eu tenho pouco espaço para colocar barril, pouco espaço para
para colocar os containers de inox, não é? Então, às vezes, assim, não, vou ter que jogar o rosto fora. Lá a gente vai dar, o cara já acha, eu não quero, Pedro, já estou cheio. Então, a adega dele está sempre com vinho. Antigamente, eu vendia vinho para a venda, e para as vendas que vendem vinho a granel, e eu colocava sempre uma maçã por baixo do vinho para o teor alcoólico aumentar, para ele dizer que estava bem bom de grau. E era só a maçã que estava por baixo. Eram os truques que a gente fazia para vender vinho bom. Mas a história do Apão começou assim. A história do Apão, nós somos 18 irmãos, somos 16 vivos de um casamento só, não é? E chegou uma certa hora que eu tinha um irmão que era o mais velho sempre tem um pouco mais de aconchego em casa, e ele chegava em casa, assim, muita gente comendo, ele chegava em casa e falava, mãe, há pão? E a minha mãe falava, não. Então ele saía bravo. Daqui a nada ele voltava outra vez, estava passando fome, estava passando necessidade. São 18, não é? Agora somos 16 vivos. E ele chegava em casa e falava, mãe, há pão? E a minha mãe falava, não, já falei que não. E toda vez ia lá e falava Apão. Então a gente colocou apelido nesse meu irmão chamado Apão, assim, então, que era o mais velho. E ele chama-se Abel. Então a gente nunca mais a gente o chamou de Abel. Falou assim, ô Apão. Bom, ele foi para a França, voltou agora, se aposentou e aí ficou em Portugal. E aí tínhamos um pedaço de terra que fazia vinho, não é? E eu, em 2013, com essas pessoas me pedindo para levar lá para fazer esse roteiro de vinhos na minha região, assim, Bel, vamos fazer um vinho então, vamos fazer esse vinho que está aqui, não é? Vender para a adega, vamos fazê-lo. E aí, claro, aí comecei a fazer então, em 2013 foi a primeira safra com o nome de Apão. E que nome vamos colocar? Aí veio logo na minha cabeça, Apão, não tenha dúvida. Aí, então, nós colocamos o nome do rótulo, está aqui, ó. Acho que não sei se dá para ver, ó. Essa é uma Magno, não é? Do Apão, não é? E então ficou Apão, onde há pão, há vinho também, não é? Não falam que a Santíssima Trindade os três, pão, vinho e azeite, não é? Você, quando mora alguém na minha terra, a primeira coisa que vai para cima da lápide é precisamente um raminho de oliveira, um raminho de trigo e um raminho de uva. Fica lá em cima, porque isso é uma cultura até egípcia, não é? Que tinha. Então, isso que é legal, isso é que deixa precisamente a gente beber pouco, beber melhor e beber muito mais interessante para o mundo vinhateiro. E claro que Portugal tem indo a isso, graças a Deus que ficou para trás de todos, não é? E esse atraso dos portugueses deixou ele hoje diferente, tanto nas uvas como na cultura do vinho no mundo inteiro. Não é? Isso é super 10, isso é sempre muito válido. E é isso que eu gosto. Acho que assim no mundo assim já estive para abandonar tudo e guardar ovelha, não é? Aí eu fico só sentado vendo as ovelhas andando para trás e para frente. Mas com o vinho assim você tem que ter muito jogo de cintura. Você vê tanta gente falando de vinho hoje em muitos lugares, assim, uns diferentes, outros melhores, outros piores, outros políticos, sabe assim. E aí acaba às vezes tendo algumas exceções. Bom, essas são as duas perguntas que você queria. Podes mandar ver as perguntas agora. Eu vou fazer essas para depois eu abrir para o pessoal falar também. Por favor. É que assim, olha, Pedro, você já é famoso há muito tempo. Quem nos acompanha aqui nas aulas e no grupo lá da confraria, eu já falei de você várias vezes. E eu dei um exemplo que você contou para a gente de como acontece as vindimas lá, das pequenas vinícolas, né? Que você chamava, que os vizinhos um ajuda o outro para poder fazer a colheita. Porque a gente estava conversando uma vez e falando assim, nossa, eu tenho dó de quem trabalha na terra e faz a parte da colheita. E eu falei, é realmente um trabalho suado, mas tem gente que faz por prazer, porque acompanha aquele processo e tem aquele prazer de, nossa, agora é a hora de colher, né? A gente sabe que é sofrido, às vezes geralmente debaixo de sol e tal. E eu falando, inclusive, né, tem um professor meu que é produtor lá em Portugal e a tradição deles é que uns vizinhos, uns ajudam o outro na hora da colheita. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, porque tem muito a ver com esse espírito de solidariedade e de simplicidade que você conta pra gente, né? Esse coleguismo, essa parceria entre os vizinhos, né? Tá bem. Eu acho assim, eu acho que
o menos às vezes é muito. E essa simplicidade que você está falando é precisamente o limiar, a quantidade que a gente precisa para ser um grande orador de coisa. Então, uma experiência de uma semana numa produção de vinho é sacrificante, é muito sacrificante. Você tem que realmente gostar, porque dependendo da produção, o que a gente chama de condução de videira, ela se torna muito baixa. E aí você vai ter que se dobrar muito para curtir o cacho. Mas isso, enquanto você está se dobrando para cortar o cacho, é precisamente um simbolismo de você agradecer a terra do que ela está te dando. Porque ninguém vai trabalhar numa cadeira, num sofá, cortar cacho sentado no sofá. Mas essa vivência, essa referência que a pessoa faz para cortar o cacho é precisamente um agradecimento dela dar um produto religioso, um produto simbólico daquele local, daquela pessoa. Agora, eu, por exemplo, num dia eu faço a minha, não é? Claro que é bom que você sente assim, estou com uma dor nas costas, mas a dor nas costas é muito prazerosa, porque depois vai vir uma outra sessão, que a gente chama de pisa, que você vai ver realmente o que o teu pé vai produzir em cima durante o inverno que você pisou essa terra. Então, uma ligação muito forte da energia que você existe naquele local, da vindima feita, que a gente chama de vindima heróica, não é? Porque colocar um trator lá, todo mundo coloca, não é? Mas a vindima heróica é muito importante, porque você, numa semana que estás ali, você vai vindimar, depois eles comem muito. Normalmente a gente vindima logo de manhã cedo, porque está mais frio. A uva chega num lagar um pouco mais gelada e eu tenho aromas um pouco diferenciados. Então, você entra para fazer a vindima, depois, 9 horas, 10 horas, você vai fazer a piqueta. A piqueta tem muito carapau, muita sardinha, muito presunto, muito pão. Então, ali você já aprende o que aquele cara come durante o ano inteiro. Não precisa estudar a harmonização. Não é? Depois das 10 horas, você volta para produzir. Aí vem o almoço. Aí tem o que a gente Pedro, chama de... sabe por que eu vou te interromper? Não fica bravo comigo. Você Não, está contando agora, é porque eu tinha perguntado outra coisa. Você está falando sobre a experiência, gente, lá para fazer a vindima, não é isso? É isso que você está contando? Então, gente, daí depois você volta para outra pergunta, que eu tinha falado dos vizinhos, que eu achava engraçado você falar que um ajudava o outro dos vizinhos. Então, gente, vocês que perguntaram para mim como que funciona a experiência lá, de realmente você ter a vivência, de participar de uma vindima. E assim, é sério o negócio, tá? Não é glamour, não, mas é um glamour diferente, que é aquele glamour do prazer de estar participando de uma vindima de verdade, de depois ir para o lagar e pisar, e depois almoçar com as comidas típicas. Para mim, isso é glamour. Tá com um monte de gente legal, né? Lá no Dão. Com o Pedro, isso para mim é puro glamour. Então, só para contextualizar, que você está falando agora da experiência lá da gente como turista e participar, certo? Não, certo. Então, assim, quando eu não levava essas pessoas, mesmo assim, a gente trabalha o mês inteiro ajudando o vizinho. Eu vou na dele, ele vai na minha. E aí você faz todas, do jeito ainda que se faz há 200, 300 anos, tem essa ajuda. Hoje o enoturismo veio precisamente porque o enoturismo vai ser muito importante porque você acaba comprando vinho daquele produtor. Entende? Em vez de você ter comprado uma loja de vinhos numa adega, você comprando do produtor, ajuda daquele produtor. Já acho um dos negócios que hoje o enoturismo tem é precisamente você comprar dentro da vivência daquele pequeno produtor que você compra, muito mais em conta. Você está ajudando, você que o fez. Então, toda vez que eu levo uma excursão para lá, eu dou o vinho. O que o cara quiser trazer, ele pode pegar da safra anterior. Então, cada pessoa que vai, bebe a safra do outro que fez. É difícil alguém beber a dele, a não ser que vá lá e pegue em casa o vinho que ele fez. Não é? Então, às vezes eu mando para ele assim, Pedro, cadê meu vinho que eu fiz em 2018 para o cara aqui? Aí eu mando para ele. Mas os vizinhos continuam assim. Eu, por exemplo, quando vou para lá, eu tenho 4, 5 vindimas para fazer, né? Porque eu sei que eu vou precisar da minha. E falando assim nessa vivência, eu tenho uma prima, eu tenho esse meu irmão Abel, que é realmente o que cuida de tudo isso, que é o dono principal da produção, e tem uma prima que é impressionante, sabe assim, ela entra dentro da vinha, porque ela sempre trabalhou nas terras. Ela olha a folha e fala, olha, essa aqui é Toriga. Ela olha outra folha e fala, essa aqui é Jean. Ela conhece, tem tanta vivência só no design da folha, na empolografia da folha, que ela sabe que uva é que está lá. Tanto ela milho, pão.
Então, você está com ela assim um dia, você parece que ficou no curso de 1 ano dentro de qualquer outra escola, sabe? Assim, então, esses 8 dias que você fica lá, nesse roteiro envolve a vindima, você faz uma degustação de queijo, como se faz queijo, você traz o queijo das ovelhas, você vai ver maçã, você vai ver o lado histórico. Então, só esse momento você fica praticamente com um vocabulário para poder falar em qualquer lugar que você venha, sobre o Dão ou sobre o Alentejo. Você tem mais ou menos uma expressão maior, porque nem sempre as informações que te passam em aula é correta, sabe? Assim, porque tem um sentido pedagógico, né? Mas às vezes muito mais floreado do que propriamente noção. E foi isso que me fez nos cursos do Senac as pessoas me pedirem para irem lá visitar. Isso foi importante, porque eu via as pessoas crendo, não estou vendendo meu pacote, pelo contrário. Mas isso eu acho que qualquer pessoa tem essa capacidade de ter esse contato e ficar bem, alegre, contente, falar. Sabe, isso é bom, acho que isso é mais importante. Fala, Pedro, menina, quando é que acontece essa experiência? E o Daniel, ele vai para Portugal, só que eu não sei se o Daniel vai na época da vindima. Ele está perguntando se a vinícola está aberta para conhecer, para visitar. Ele quer saber o nome, exatamente onde fica, se depois eu posso dar o contato um para o outro. Tá, então assim, eu quando falo assim, é um muro, não é um close da Borgonha, está murado, mas não tem nada a ver com o close da Borgonha, é um close do Dão, porque o muro é muito importante, aliás, é uma região muito importante para fazer vinhos orgânicos, entre aspas, não é? Mas, normalmente, a minha vindima acontece, eu faço sempre do dia 27 de setembro, a não ser que eu tenha temperaturas muito altas, não é? E aí eu tenho que fazer a vindima um pouco antes. Assim, já teve anos que eu fiz a vindima dia 15 de setembro. Teve gente que fez tinto em agosto. O branco o cara se faz, não é? O cara quase fez no final de julho. Então, eu vou estar lá a partir do dia 1º de setembro, lá numa aldeia chamada Ínsua, né? O Vinhoapão pode chamar pelo Abel e falar assim, olha, eu sou amigo do seu irmão no Brasil, eu vim pegar vinho. Eu já deixo para ele assim, dá as garrafas que ele quiser, porque eu preciso de espaço para a safra desse ano. Então, traz quantas quiser. Eu trago para cá, depois eu prometo. Acho que a Carol está ao vivo aí, não é? A Carol, eu vou deixar o seu vinho, viu, Carol? Esse ano eu vou te dar o vinho. Eu prometo. E acabo assim no negócio. Eu acho que esse ano acho que eu devo fazer um projeto diferente para ver se eu trago esse vinho para o Brasil e vender bem barato, ou vender, ou fazer essas confrarias de vinho para a gente aprender a tomar vinho, né, real, sabe? Assim, real, cada um falar o que quer, assim, o que sentir, e ninguém ter vergonha, assim, sabe que eu vou falar errado? Fala errado, porque o vinho nasce torto também. Você já fica bêbado, que nem no nosso jantar de despedida da aula, hein? Gente, que jantar! Meu Deus do céu! Gente, foi tão bom! Não é, Pedro? Eu lembro, não esqueço. É que o vinho tem os seus lados também que te deixa torto, né? O vinho não é tão sério assim. O vinho te deixa torto. Tem uma música portuguesa que fala sobre vinho, que o vinho é isso mesmo. Você faz errar a porta, a fechadura, não é? Quando você bebe o vinho, porque é complicado. Mas em certos momentos não tem jeito. Assim, o primeiro ano que eu fiz, tinha um senhor que era advogado de Pato Branco, lá do sul. Foi ele e o filho. E eu deixei eles num quarto, junto com a AD, onde tem os aços inox e os barris com o vinho pronto. Não é que o cara, 3 horas da manhã, eu vi o cara dentro da AD enchendo uma jarra para levar para o quarto, 3 da manhã, assim, aquelas jarras de barro. Ele levando para o quarto e falou assim, pô, mas você está levando... Ah, Pedro, isso aqui não é embebeda, pô. E aí eu ia bebendo, porque realmente não é porque é meu, mas você se sente muito bem. E qualquer dia também é o local que te deixa assim mais aberto para degustar. Tem tanto vinho que tem tanto sulfuroso, não é? De grandes viagens, que acaba deixando algumas irritações na pessoa que o bebe, ou nas juntas, a dor de cabeça. Mas lá não, acho que... Não sei te explicar. Até hoje eu estou falando. Quanto eu mais aprendo, menos eu sei sobre vinho. E o negócio é fazer e beber. Vamos ver o que vai acontecer esse ano com o vinho esse ano. Estou curioso para entender esse vinho. Ô Pedro, a Valéria está aqui? Eu conheci a Valéria, tua amiga, uma querida. Não sei se ela está aqui. Se tiver, Valéria, estou te mandando um beijo.
Esse mundo do vinho é maravilhoso e as conexões, a energia, sempre falo, o pessoal enjoa já, mas é verdade que é a mesma coisa. Porque tem hora que eu conheço um, que eu conheço outro, que conheço outro, aí eu gosto desse, gosto, e todo mundo se conhece. Eu falo, cara, parece que o mundo é desse tamanho. Mas eu acho que é a semelhança aí de energia que acaba atraindo, né? Eu vou te explicar onde é que sai essa energia. No Neolítico, as pessoas não tinham religião, não é? E a Mãe Terra era precisamente o poder de todas as cidades, de todas as aldeias, não é? Que o povo, principalmente quando deixou de ser nômade, se concentrou nas aldeias. E aí eles não tinham uma religião, mas tinham uma força da natureza que era a Mãe Terra. Então eles tinham aquela senhora, não é? Que era realmente mulher, para mim, uma das energias maiores, não é? Tinham o símbolo, precisamente, de quem seguir as colheitas, uma senhora, não é? Extremamente forte, não é? E era o símbolo. Tanto você vai no Alentejo, você vê várias pedras cultuadas por alguns povos que passaram para a Península Ibérica, principalmente os Cefs, não é? Os Cefs é precisamente um segundo povo que Portugal tinha. E aí se virou o que a gente chama de religião de mistério. A religião de mistério são precisamente religiões, filosofias de povos que tinham isso como energia. E os xamãs da religião mistério usavam precisamente algumas coisas para beber, não é? E essas coisas de bebida que deixavam eles com uma memória expandida, inteligência expandida, não era bêbado, era inteligência expandida. E aí o vinho era usado, não é? Precisamente nos cultos de Baco e Dionísio. Não era uma religião, mas sim uma energia que se carregava com uma bebida que esse povo carregava. Então, essa precisamente, depois é que veio a religião católica e roubou um pouco de cada ideia de cada essa religião, não é? A religião hebraica, a religião xamã, celta, a religião um pouco dos Cefs, e aí criaram, tanto que depois eles usaram o vinho na Santa Ceia. Mas o vinho era usado numa xamã, numa religião de mistério, por Baco e Dionísio, não é? E é assim que realmente essa energia que a gente tem no mundo do vinho conecta, não é? Esse lado espiritual que a gente tem para o mundo da inteligência expandida. Não, Pedro, você vai ter que repetir, porque isso para mim é novidade, essa questão aí da... religião. É que na hora que eu ia escrever, eu perdi, eu falei, como assim? Eu perdi. Eu não... Você está vendo? No mundo do vinho, assim, as pessoas não falam isso. As pessoas falam precisamente que esse vinho é rosé, que esse vinho é rubi com gosto de fruta, e você bebe aquilo e fala assim, é mesmo, mas ao mesmo tempo você sai vazio. Sabe? Você não carrega o outro lado da história, o princípio da história, o meio e o fim. A gente tem que saber que existe uma alma, que existe uma história. Essa história carrega você para saber para onde é que você vai. Sabe? Essa história é importante, essa alma é importante. Agora, tem gente que bebe vinho porque acha que tem que comprar porque gastou R$1.000 no vinho e acha que a gente tem tão pouco, mas tão pouco, que eu sou rico bebendo vinho. Eu sou isso aí, acho que é o mais importante. Nossa, que riqueza. E essa está sempre comigo, porque é aquilo que está na minha cabeça. Por isso que eu viajei tantos países atrás de um estudo de bebidas. Há 2 anos eu fiz uma viagem que foi Galícia, atrás da cultura celta e viking. Né? Saber o que eles bebiam, o que eles comiam. Aí eu comecei na Galícia, fui para a França, fui para Londres, fui para Dublin, fui para a Escócia, depois fui para uma ilha chamada Ilha de Man. Lá eu parei para estudar uma linhagem de um rei viking que precisamente foi para essa Ilha de Man, entre a Escócia e a Inglaterra. Nossa, isso é precisamente o que me deixa assim contente. Onde é que você mora? Eu moro na favela. Moro na comunidade, não é porque eu moro na comunidade que eu sou menos que os outros, mas eu carrego tanta riqueza, igual o cara que mora em qualquer outro bairro que tenha, sabe? Pô, e aí, que tem? Sabe? Assim, o maior orgulho. Orgulho de ser português, com certeza. Orgulho do que eu consegui, o que eu tenho, que essa riqueza que está dentro de mim, que eu levo quando morrer. Mas não um monte de coisas para dividir em tudo aqui, brigar. Nossa, acho que eu estou falando demais, não? Estou andando de vinho. Mas eu acho que é isso, eu acho que o mundo vinho é isso, sabe? Assim, um pouquinho de cada filosofia de povo, um pouquinho de cada um come, cada um que bebe, você vai se achar sem muita confusão, sem muito snobismo de jantar de tapete vermelho. Eu vi uma palestra no outro dia, o cara se lembra, o jantar a gente foi recebido de tapete vermelho. Para mim pode ser de barro mesmo, de joelho. Eu chego no mesmo jeito que o cara chegou, do mesmo jeito. Agora, claro que às vezes o conforto é ótimo, não vou falar que o conforto não é legal.
Então, eu estava confortável com a camiseta aérea em falar de vinho. Tem cara que fica confortável de paletó. Nada contra, mas eu falo de mim, os outros falam de coisa. É isso. Bom, última pergunta minha. Não, pode falar. Não, tem não é que eu vou deixar o pessoal perguntar, que eu estou dominando as perguntas, que é muita coisa. Tem que aproveitar. Não, gente, ele foi meu professor, sabe? E ele é um querido, aí eu me sinto à vontade para perguntar. A gente faz uma live só de perguntas. Qual o tema de hoje? Pergunta, não é? Portugal tem muitas castas, né? É um dos países. É o que tem mais? É Portugal? Não, é autóctones, não é? Assim, de origem mesmo. Sim. É a Itália. A Itália tem. Portugal tem 250, um pouco mais de 250. Só que Portugal. Ou seja, é muito, né? Não, é que eu falo assim, que de uma forma ou de outra, se a gente pensar que a Itália tem mais castas locais, toda vez que eu vou falar essa palavra autóctone, saiu. Meu gaguejo, né? Do que Portugal. Porém, como Portugal tem muito blend, e talvez a gente acabe conhecendo mais variedades de uva do que as uvas da Itália. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Que eu ia te perguntar as principais... Eu não sei se você falou, porque eu tive que monitorar a comidinha das crianças. Sim. As principais castas do Dão. Se você pode falar, não sei se você já falou. Se eu tiver falado, desculpa. Eu vou falar porque eu me empolgo e acabo falando assim uma conversa no meio da outra assim para a gente entender no que o Vinho fala. Mas assim, eu sou formado por vinhos na Itália. Eu fiquei num curso de sommelier na Itália, no Piemonte. Eu tive muita visita técnica e das castas típicas dos locais que eu visitei, não é? E é que a Itália, por ter mais, ele não as usa tanto igual Portugal usa. Então, Portugal, para ser uma super-região determinada para fazer aquele vinho, uma DOC, não é? Ou DOP, ela tem que usar as castas daquele local, de origem daquele local, senão passa a ser um vinho regional. Então, essa lei favorece que cada região trabalhe com as suas próprias castas. Então, por metro quadrado, Portugal usa mais as videiras típicas do que a Itália. Por isso que ele se envolveu, as 250, a gente se conhece melhor do que a Itália. Agora existe um trabalho da Itália fazer também esse trabalho, porque descobriu que as pessoas estão fugindo um pouco do que é comum, não é? E fugiram um pouco mais para as castas que as pessoas não conhecem, porque os gostos, os paladares começam a ficar diferentes, exigem um pouco de coisas diferenciadas. Então, essas castas estão aparecendo, sim, ou em corte, ou em que a gente chama de monovarietal. Por exemplo, a minha região, antigamente, tudo acontecia era de corte. Eu continuo fazendo como mistura as castas juntos, sabe? É um corte, um blended com a uva, não com o vinho. Mas hoje eles estão fazendo um vinho separado só de castas monovarietal, afrouxeiro. Então, as uvas que existem hoje não dão como recomendadas, não é, de lei, para usar, eu tenho usado. Toriga Nacional, que é a uva de origem dali, de uma aldeia chamada Torigo, que é perto de Tondela. Aliás, tem um restaurante ali que vocês devem visitar, chamado Três Pipas. É um restaurante assim super barato, mas muito tradicional na região de Nelas. Então, eu tenho Toriga Nacional, Tinta Roriz, que a gente conhece como aragonês, não é? Como uma das castas do Douro também. Tem afrouxeiro, beba um vinho afrouxeiro, um clarete muito importante. Tem Jean, né? Que dizem que é a mesma uva chamada Mencia, na Espanha. Eu tenho, que mais? Ruffete, não é? E tenho outras assim que são são 9 castas, essas são as mais importantes. Depois eu tenho mais 15 que são autorizadas, se o cara quiser usar, pode, se já não pode. Essas são as do Dão. Nas brancas, eu tenho a grande uva hoje que faz o vinho branco. Acho que para mim, não só porque ela é do Dão, mas que é Encruzado. A Encruzado é uma uva descoberta há pouco tempo na região do Dão. Ela, claro, que ela já é uma das uvas mais antigas que o Dão tem, mas ela faz um vinho branco extraordinário. É tão extraordinário que o ano passado fizeram uma degustação desses vinhos de 1952. Olha, um branco de 1952, ele estava muito, muito interessante, tá? Porque os do Dão têm um longevo precisamente porque é o ambiente onde a levedura e a bactéria gostam de estar, que é a acidez. Então, a acidez é um conservante desse vinho. Então, muita pedra, muita neve, muito frio, alavanca um pouco esse frescor desses vinhos que vão estar muito longe
é igual Pinot Noir, assim, sabe? Igual Baga. Então, são vinhos muito interessantes. E a encruzado faz muito bem. Então, a branca, encruzado, malvasia fina, tá? Eu tenho Borrado das Moscas, que a gente conhece como Semillon, a Cercial, a Verdelho, não é? A Bical, são uvas brancas que você usa dentro do próprio Dão. É muito difícil a gente usar assim hoje. Hoje tem essa onda de fazer monocasta, vinho assim mono, mas antigamente a gente usava bastante. Eu, por exemplo, na minha produção, eu trabalho com essas 4 tintas e no meio eu tenho precisamente uma maneira assim de o Dão estar ganhando reconhecimento por causa disso. Porque as pessoas começaram a fazer vinhos de castas separadas. Então, fermentava Merlot, depois fermentava Cabernet. Aí eu fazia o corte. Certo? Só que você perde a formação do estado vegetativo de outra planta. Por exemplo, assim, da Cabernet, ela vai para jogar em outra Cabernet, se cair uma semente, nasce Cabernet, porque todo aquele lote é Cabernet. Se eu tenho uma videira que seja, Touriga Nacional, e do lado eu tenho uma branca, ela sai daqui e põe o pólen na branca. Se cai uma semente, nasce uma casta autóctone diferente. Senão, e aí começa a ficar algo diferente. Então, começa a ter castas diferentes pela polinização do próprio abelha que está ali, que leva de um lado para o outro. Só que ela põe de uma casta e vai posar numa outra diferente, que é o que está do lado. Se eu tiver tudo Cabernet, ela vai fazer Cabernet, Cabernet, Cabernet. Então, as autóctones começam a desaparecer. Eu ia te perguntar, Pedro... Então, os enólogos começaram a entender isso e estão começando a voltar a fazer tudo misturado outra vez. Eu não estou te ouvindo. Eu ia perguntar por que é tão... Está me ouvindo agora? Está me ouvindo, Pedro? Agora estou. Por que a gente tem tanto blend em Portugal? A maioria é blend. A gente conhece os vinhos muito pela região. Porque tem tanta... Assim, há uma dificuldade... Blend, corte. Por que a maioria dos vinhos é corte e não trabalha muito com a varietal, assim, com as características únicas de cada uva? Boa pergunta. Assim, como normalmente o vinho sempre foi um produto ligado a pessoas do campo, eles não tinham esse conhecimento, né? Eles faziam vinho para beber, vinho para consumo próprio. Então, para eles não é que não seja interessante, para eles não entendiam muito o que casta, era muita casta que você perde, que eles nem sabem o que tinham lá, mas eles misturavam o que era de pai para filho. Depois que do século XIX começou todo esse estudo da amplografia, que as pessoas começaram a ficar mais entendidas, então, sobre separar as castas, qual que é isso, qual que é aquilo. Então, a ciência do vinho, a enologia, no caso, veio para testar isso aí, fazer essas coisas. Mas, antigamente, a minha mãe não sabia ler, né? Meu pai sabia, então imagina. O que ela tinha lá numa fazenda chamada Padre Velho era o que ela fazia, misturava, era assim que a gente fazia vinho sem ter esse conhecimento do que casta vai misturar ou não vai misturar. Então era tudo misturado, sabe? Acho que era esse lado. Hoje não, porque a gente entende um pouco mais, a gente consegue separar e fazer um produto melhor, acho que, entre aspas, mas não com aquela vivência do que você vai lá e não bebe mais um vinho dos anos 70. Você bebe um vinho hoje dos anos de 80 para frente. Então, tem alguns produtores que começam a produzir realmente esses vinhos antigos. Então, você vai em casa, você bebe um vinho dos anos, sei lá, do século XVIII ainda, porque é do mesmo jeito que você faz, porque eu era mais burro ainda para fazer isso aí. Eu só queria misturar e acabar com a vindima e jogar futebol. Vamos fazer a vindima rápido. Não tinha essa coisa toda assim que hoje você tem. Assim, não, eu quero fazer isso aqui, a temperatura é mais baixa, a temperatura é mais alta. É muito bom isso, não vou dizer que não, porque aí eu tenho sempre um produto que vai ser mais duradouro na fermentação. Mas eu não uso praticamente nada, não é? No meu vinho que eu faço é praticamente assim, pisado no pé. Se tiver chulé, tudo bem, se não tiver, tu lava o pé antes. Não é, você pisa no pé, não uso agrotóxico, não uso só um pouquinho assim de anidril sulfuroso, porque como é um vinho assim que não é muito tratado durante todas as 4 estações, pode ter alguma bactéria que seja muito prejudicial para o vinho, também não quero perdê-lo.
Então, de algo um pouco sulfuroso, menos do que a quantidade que é permitida. A minha última pergunta, eu falei que era a última, mas agora é, e eu vou deixar... Gente, eu quero... Antes de eu abrir para a pergunta, eu queria tirar uma foto todo mundo junto, então eu vou pedir para quem puder abrir as telinhas para a gente ter uma foto bem bonita, com todo mundo aparecendo. Ó, Guilherme tá fechado, Daniel, Elaine, Leonardo, Paulo, Maria, Juliana, Silvana. Vamos abrir para tirar aquela foto show de bola. A nossa Pax querida. Helene, quanta gente conhecida. Carol, eu vou trazer o seu vídeo, Carol. Também, gente. Ó, sabe o que eu tô falando agora? Que eu não posso ressalvar o nome de ninguém, senão eu vão ficar chateados comigo. Quando... Olha que lindo, tá tudo cheio. Gente, tá tudo aberto, a primeira página. Que linda que tá essa primeira página. Vamos lá, amor, capricha nessa foto. Ah, que linda que tá. Eu tenho um vídeo para cada rosto que tá aí, ó. Ó, gente, são 2 páginas, tá? Espera um pouquinho. Ó, sorriso Colgate. Ó, Ivan, querido, gente, sorriso Colgate, que página linda. Cristina, volta, Cristina. Cristina já tinha aberto? A segunda página também tá linda, ó. Calma. Peraí que a Cris vai voltar. Eu acho, é isso que falou. Então, vamos lá. Assistindo o Pedro com vinho, lógico. Com certeza. Olha o meu do quando que é, olha. Põe aí. Agora aí, deixa eu tirar com vinho mesmo, é verdade, né, gente? Ó, pra não falar, temos um dão aqui também. Vamos. Eu queria o apão, mas... 1, 2, 3. São 2 páginas, gente. Espera um pouquinho só. Espera aí. Aguenta, peraí que... Não, mas pode respirar agora pelo enquanto. Espera um pouquinho aí. São 2 páginas. Que a gente volta. Pronto. Respira, cadê Aí, agora, de novo, vai, gente. Espera aí, de novo. Vamos lá, agora outra Samuel. página. De novo. Aí. Ai, que lindo, fofo aqui também. Que da hora, vamos lá. Que lindo. Aê! Uhul! Valeu, gente. Eu estava ansioso. A gente tem bastante palestrante aí, todo mundo já sabe que pra cá do Wine é tudo doido, né? Então... Eu estava ansioso por essa comunicação, porque eu acho assim que as pessoas que nos seguem têm esse veio assim um pouco mais rebelde para vinho também. Isso é bem legal, assim, porque acho que a gente sai um pouco do que é comum no mundo do vinho, não é? A Helene está aí, a minha prima, então, que nem se fala. Então, a Helene é perto da minha terra, a família dela é lá perto da Guarda. Eu vou comprar um rebanho de ovelha, eu e ela. Ela guarda de manhã, eu guardo à noite. As ovelhas. Não é? Ouvi pelo sobrenome. Eu falei assim, eu acho que é o mesmo sobrenome do Pedro. Eu acho que tem algum parentesco. Mas aí eu fiquei sem graça de perguntar, mas eu achei o máximo. O é pai muito dela gostoso, né? Ter a família prestigiando. É impressionante, mas eu vi conhecer a minha prima um pouco mais assim no Senac. Oxi, como assim? Irmão do meu pai. Nossa! Nossos pais são irmãos, mas assim, eu nasci aqui, o Pedro em Portugal, então ele veio para cá, a gente acabou não tendo muita convivência, né? Exatamente. Mas agora mais, né, Pedro? Poxa, que legal, gente! Sério isso? E ela bebe igual eu, ela bebe igual eu. Ela é bem cardoso. E você quando veio para cá, você não ficou na casa do teu tio, assim? Não foi por causa do teu tio, que é o teu pai ou tua mãe? Sabe? Olha, não. Eu quando cheguei aqui, a experiência foi tão diferente que quase eu voltei. Quando eu cheguei, eu tinha uma irmã mais velha que eu não conhecia. A irmã Tirita, ela saiu para o Rio de Janeiro, eu tinha 3 meses de idade. E eu vim para cá e eu não sabia que dia 25 de São Paulo aqui era feriado, dia de São Paulo. Quando eu fui passar no aeroporto em Lisboa, a polícia me prendeu porque eu não podia sair mais do Portugal, porque eu era um soldado já. Assim, e aí, assim, não, mas eu tenho uma irmã mais velha no Brasil, eu sou o filho homem que cuida da família. Aí eu voltei para trás e eu tinha marcado a passagem para 8 dias antes. E aí a minha irmã ficou me esperando no aeroporto até quase o dia 25. E aí eu voltei para minha terra, tirei uma autorização militar de 30 dias. O Exército me deu uma licença de 30 dias. E aí eu peguei essa licença, marquei a passagem e vim logo 8 dias depois. Estava louco para vir.
Aí cheguei aqui e não tinha ninguém à minha espera. Disse, e agora? Eu cheguei lá na Cidade de Mar, a minha irmã morava na Cidade de Mar. Cheguei lá, não tinha ninguém. Aí o táxi falou assim, bom, deve estar em Santos, porque aqui é feriado. Sabe o cara do táxi falou? Eu falei assim, então fica em casa. E aí, outro dia, tu levo lá da tua irmã. Fiquei em casa do cara do táxi. Aí então eu tinha que voltar. Não sabia para onde eu ia. Não sabia que era de São Paulo aqui. Aí o cara me levou, depois no outro dia, lá em casa da minha irmã. Foi assim. Acho que uma história... Mas é essa que a gente conta. Assim. Não, ainda bem que você foi bem recebido, porque daí você não pegou trauma do Brasil, falou, nossa, alguém me acolheu na sua casa, né? Então foi muito bom, né? Com certeza. Gente, olha, agora... Ah, não! A última pergunta que eu falei. Qual que é o vinho brasileiro? Diz 3 vinhos brasileiros que você gosta. Aí, microfone aberto para vocês fazerem perguntas. Pedro, eu quero 3 vinhos brasileiros que você gosta. 3 vinhos brasileiros que você gosta. Olha, eu acho que você está me encostando na parede. Adorei, Ale. Você veio bem até agora, Ale. Para você me definir, eu acho que assim, vinho sendo vinho, para mim... Não, você pode falar que você gosta de vários. Como é que é o melhor da pergunta? 3 vinhos custo-benefício? Pode ser isso? A diversidade do produto que a gente compra. Olha, eu gosto de vinho, né, Ale? Eu gosto assim, mas assim, eu quando cheguei realmente não era muito fã do vinho brasileiro, porque eu vendia Almaden e Libre Formiste quando eu comecei a trabalhar em bar. Isso me deixou uma má impressão e era com muito sulfito, não é? Mas depois que eu tive a oportunidade de viajar para o Sul com os grupos de sommelier do Senac, eu tive uma história muito maior e muito mais importante. Me faltava esse lado cultural, isso que eu estou dizendo. E aí eu comecei, então, assim, a entender que o vinho do Sul não é diferenciado do que eu conhecia. Por isso, na minha sala de aula, eu tinha um adesivo que estava assim, diga sim ao vinho brasileiro. Gosto muito do vinho brasileiro, independente assim de quem seja. Agora, eu só acho que, em algum sentido, não é, está indo para um mau caminho, não é? Não no sentido de vinho, pelo contrário, o vinho está indo muito bem, não tenho as dúvidas, mas, assim, falar em a cerveja também, né? Aqui está tendo um caminho um pouco diferenciado, um pouco mais de interagir, de união. Acho que isso faz bem para o vinho, não é? Acho que isso é. Mas sendo vinho para mim está bem. Gosto do vinho de São Francisco, gosto do Serra Gaúcha, gosto do vinho de Santa Catarina, gosto do vinho de São Roque. Gosto do vinho, sim, gosto. Acho que é um estado de espírito que você tem, às vezes, no dia, que cai melhor um vinho que, às vezes, você nem pensa que é tão bom e te cai bem. Acho que é um estado de espírito para tomar vinho também, não é? Acho que é legal. Você tem que estar bem para tomar vinho. Às vezes, você quer tomar uma cerveja. Nossa, por que não? Às vezes, você quer tomar um café. Vocês têm tanta coisa, mas tanta coisa legal no Brasil, mas tanta coisa, que o Brasil é o único país do mundo, que tem uma aguardente diferente do resto do mundo inteiro. Enquanto a Escócia tem uísque de carvalho de 12 anos, 36, 24. Você tem cachaça de amburana, você tem cachaça de pau de amendoim, você tem cachaça de várias madeiras, coisa que o mundo inteiro não tem. Não é? Então, assim... A Kátia gostou, que a Kátia é sommelier de cachaça aí também, né, Kátia? Eu quero um whisky dos 8 anos. O carvalho é o mesmo. Só que se você aqui comprar uma cachaça assim, não, eu quero tamburana. Ótimo para sobremesa, ótimo para tomar, porque ela deixa muito aromáticos na boca. Eu quero de jaquitibá com pau de amendoim. Nossa, onde é que você vai achar isso? Na Alemanha. Eu viajei principalmente a escolha do país graças à cachaça. Eu fiz uma matéria, quando estava no Senac, para o New York Times sobre caipirinha. Como saber, assim, Pedro, eu gostaria que você fizesse uns drinks, uma matéria no New York Times sobre o mundo da caipirinha. Aí eu estava fazendo um evento no Sesc da Dr. Villanova, uma festa de um tema que era a Bahia. E aí eu falei para o olha, eu vou ter que fazer uma festa hoje à noite, se você quiser
passar por lá para ver como é que eu faço as caipirinhas. Você passa, não é? E aí deixei o nome na entrada da porta do Sesc, não é? Porque eu trabalhava para o Sesc assim nesses eventos. Aí ele entrou e ficou lá observando as pessoas tomando caipirinha. E chegou no final do evento e falou: Pedro, você manda vir aqui para assistir uma festa cultural de um estado brasileiro e os caras pedem caipirinha de saquê. Nossa, a matéria foi por água abaixo. Sabe assim, eu me ferrei, porque eu convidei pensando que as pessoas, eu podia ter avisado todo mundo, olha, matou um caipirinha, tem uma matéria aí. Não, deixa rolar do jeito que está, que é para a gente não falsear e não dar uma pincelada para dizer que isso é verdadeiro. E era mentira, não? Então, assim, ele viu o real. Só que hoje não. Hoje, com certeza, a cachaça já é mais vendida, assim que nem vinho brasileiro, assim que nem outras coisas. Eu acho que uma progressão desse mundo que começa a entender um pouco mais de qualidade das pessoas, terroirs, cultura, a gente chega no lugar certo. Sim. Esse caminho histórico de alma é muito importante do que nariz e coisas legais. Por isso que eu acho que o caminho de Santiago de Compostela me fez muito bem, porque todo mundo é igual no final do caminho. Todo mundo chega cansado, todo mundo chega ferido, todo mundo chega do mesmo jeito. Essas experiências são boas para tudo. Para vinho, para cerveja, para comida, para tudo. Tudo isso aí faz a pessoa crescer. E esse crescimento é o que eu tenho dentro de mim. Eu vou chorar. Ô, Pedro, deixa eu te falar. Eu estou super feliz aqui também, além da presença de queridas, de tantos amigos, mas porque a gente tem um jovem sommelier presente, um jovem enólogo presente, que é parceiro nosso, que é produtor, e eu acho ele de uma humildade fantástica, porque ele assiste várias aulas aqui que a gente ministra. Eu acho, eu sou fã, eu falo assim, é que eu tenho 43 anos já, né? Fiz dia 8 de junho, mas eu tenho uma alma meio moleca, assim. Eu falo que eu não pareço 43, não é porque eu não tenho ruga, é porque eu sou moleca. E meus filhos ainda são pequenininhos. Mas, se eu tivesse começado mais cedo, era um filho que eu queria ter. Porque pensa num menino responsável, gente boa e simples. E eu acho muito legal, porque essa geração nova de enólogo, de produtor, está no mesmo espírito, Pedro, que você está falando. Lucas, fala aí, meu amigo, conversa com o Pedro. Que lindo vocês dois juntos aqui nessa tela. Boa noite, galera. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Pedro. Boa noite. Olá. Parabéns pela aula. Estava aqui trabalhando um pouquinho, te escutando. Foi muito legal, aprendi bastante. Sou fã dos vinhos de Portugal. Não conheço muito da região do Dão, mas sempre ouvi falar muito bem dos vinhos. Tenho vários amigos, inclusive tem um amigo enólogo que se formou comigo. Ele sempre falou um negócio assim, tem muitos vinhos especiais em Portugal, mas o Dão faz algo que realmente chama a minha atenção, e aquele momento marcou bastante para mim, porque eu comecei a olhar mais nas prateleiras das lojas e quando eu viajava, enfim, procurando conhecer um pouco mais desses vinhos, né? Então, parabéns aí pela aula. Gostei muito quando tu falou do teu passado, que tu veio da roça, né? Enfim, eu acho que é um pouco da nossa realidade aqui também. Todos os produtores que a gente vê aí, que despontam e tal, também passaram muito por uma experiência no interior e trabalhando bem no contato, né, com a viticultura e por que não no começo da imigração italiana aqui, não com viticultura, porque tinha que comer, tinha que viver, né? E me lembrou muito, assim, as histórias que eu escuto aqui da minha família e tal. Eu já nasci em outra realidade, eu nasci na internet, eu sempre falo, né? Eu nasci numa época muito mais fácil do que a de vocês, né? Então eu tenho muita admiração, muito respeito aí por tudo que vocês construíram, principalmente Portugal, né? A gente sabe, é um dos países que mais tem variedades autóctones no mundo e que valoriza isso. Acho que isso é uma coisa para realmente deixar para o mundo, né? E também gostei que tu falou do caminho de Santiago de Compostela, porque eu morei numa
casa que fazia parte da rota. Eu morei numa residência de estudantes em Porto Real, Cádiz, provavelmente tu conhece. Uhum. E o meu Dindo sempre teve o sonho de fazer esse caminho e tal. Quando eu falei para ele que eu ia ir, que eu ia morar numa casa ali e tal, ele me contou muito emocionado, aprendi mais sobre o caminho, muito legal saber que tu fez também. E sobre a tua fala dos vinhos brasileiros, né? Eu acho que todo mundo fica assim meio numa tensão quando se fala nesse assunto nesses últimos dias, né? Eu ainda não me manifestei sobre tudo que está acontecendo, né? Não, nem nos meus perfis, nem para ninguém, assim, além de grupos que eu participo e que eu falo mais perto, né? Mas por ignorância mesmo, Pedro, eu vou te dizer que eu não entendo totalmente de tudo que está acontecendo, então eu me abstenho de algumas coisas, mas obviamente eu tenho uma frase que ela me ajuda muito a avaliar as coisas que vão acontecendo, que é: imposto a gente briga para tirar, nunca para colocar. Uhum. E principalmente quando se fala em vinho. Então, cara, obrigado aí pelas tuas palavras, e tua aula foi maravilhosa, aprendi muito, e se tiver outra eu já estou inscrito para participar. Boa noite, galera. É legal, eu vou dar só assim, dois complementos do teu raciocínio, que é muito válido. Assim, primeiro, assim, porque o caminho de Santiago que você faz, assim, além de ser um portal, né, você começa a ganhar energia de uma legião romana chamada Legião 19. A Legião 19 de Roma saiu de Braga, que era a capital da Galícia antiga, que vai até Santiago. Então, até Santiago, você passa por dentro de 5 DOs, 5 denominações de origem controladas de vinho. Desde o Minho, não é? Rias Baixas, Via Sacra, que mais você tem? Você tem 5 regiões que você pode aproveitar ao mesmo tempo. Então, você usa o útil ao agradável. É que você não vê um grande profissional hoje, tanto chefe de cozinha como outro cara, dizer que aquele prato foi criado pelo pai. Todo mundo fala que aquele prato foi criado pela avó, pela bisavó. Então, tudo que vem, pelo jeito, tudo que vem de trás é melhor, não é? Porque eles falam disso. Não é? Que se eu tivesse conhecido o tetravô, ele ia falar que foi o tetravô que tinha feito o prato. Então, é esse caminho de origem que eu falo, que é Santiago também. Né? Todos os caminhos levam a um lugar só, não é? E é isso, assim. Então, acho muito legal, assim, também a tua observação, e para quem está assistindo, eu acho que é tudo muito, muito, muito importante, não é? Esse mundo. Então, você tem esse papo, esse diálogo. Com respeito ao que acontece, eu vivi um momento, principalmente quando foi, principalmente, os Jogos Olímpicos do Brasil, principalmente uma salvaguarda, que eu, nessa altura, eu trabalhava em bar, uma salvaguarda sobre vinhos brasileiros, não é? Porque realmente era uma coisa que você tinha razão. A indústria chinesa, ela quebrou precisamente algumas indústrias nacionais, por exemplo, a indústria do leite de coco, a indústria do brinquedos, a Estrela quebrou precisamente pela China, não é? Então, o vinho brasileiro, imagina, naquela altura, os caras queriam que o patrocínio da Copa do Mundo fosse vinho chileno. Então, mas com o teu vinho aqui, e um vinho de fora, que não paga imposto, sendo patrocinador de um grande evento que o Brasil tinha, eu acho que não tem ética. Mas eu vejo um problema, assim, com várias discussões, que eu fui para o Sul, mas bastante vezes com os grupos, eu via que no Sul existia um pouco de monopólio de vinho, de não aproveitar. Eu gostaria de mostrar uma foto, que eu separei uma foto precisamente aqui para mostrar, assim, de todo o conceito que eu estou falando, que acontece no mundo inteiro. É uma foto que eu tirei de uma senhora, numa região produtora de vinho, com uma balança de mão, com 2 cestos de vinho na estrada para vender, num país tradicional de vinho. Você vê assim, imagina então, o mundo velho fazendo isso, o mundo novo, imagina como não é. Então, essa discussão no Sul me levou precisamente a ter essa imagem, um pouco de política e um pouco de famílias não serem orientadas por grandes famílias do monopólio do vinho do Sul. Então, por exemplo, assim, comprava 1 quilo de uva por 25 cêntimos. Porque esse vinho, imagina, 25 cêntimos.
igual essa senhora que vendia o vinho na estrada, sabe? Assim, por que não R$1? Então, essas famílias ainda controlam hoje esse problema que está acontecendo, sabe? Todos esses problemas fazem isso assim. Então, havia assim, alguns momentos que eles não davam valor, principalmente a salvaguarda. Então, eu levava os alunos de curso sommelier, eu ficava no hotel 2 estrelas. O crítico de vinhos, que falava sobre vinhos, eles ficavam em hotel 5 estrelas, acompanhados por acompanhantes, que a indústria do vinho dessas famílias davam. Por que o sommelier que estava sendo formado não merecia o mesmo tratamento, igual um crítico que virou costas quando foi a salvaguarda do vinho nacional? Muito crítico falou mal dessa salvaguarda na altura da Copa do Mundo. Depois, isso passou, começaram a puxar o saco do produtor brasileiro. Isso vai acontecer, isso é a política que nós estamos vendo, sabe, assim, de imposto. É, sim, mas não é só o imposto. É a falta de apoio ao pequeno produtor, tá? É igual acontece no Douro, exatamente o que acontece no Douro. A Comunidade Europeia dá um monte de euros para os que a gente chama de Douro Boys. O cara anda... Os Douro Boys é assim, são 5 famílias do monopólio do vinho do Porto, são grandes empresas da Inglaterra, que compram vinho do pequeno produtor por R$1. Por isso que eles não têm nem luz em casa. Então, esse dinheiro é distribuído para esses 5, ou 6, ou 7, ou 8, não é? Que tem todo esse perfil para levar excursões para fazer o que a gente chama de, hoje, o enoturismo, né? Para ver uma paisagem que é construída pelo homem, mas é uma história mentirosa. Por isso que a gente tem que viver a história real. Estou falando do Porto, que eu conheço bem, assim como a história brasileira também. Acho que eu ultrapasso toda a pergunta. Se eu pudesse falar aqui, eu falava... Tanto que eu vou dizer assim, que a grande herança... Tem um livro chamado... como é que é? Homens do Douro. É um livro que você compra em qualquer sebo, assim, se você um dia tiver... Você vê que a herança do homem do Douro, que a gente chama douriense, a herança que ele tem é precisamente uma arma atrás da porta, que passa de pai para filho, para não roubarem as terras, que acontece das grandes famílias inglesas. Não é? Então, a história é muito mal contada, e isso aqui, quando eu venho contar essas coisas nas lives, nossa, aí, ao outro dia, é uma polêmica. Assim, eu falei tudo que as pessoas não falam em live.